Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com o Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira, acelerando pesado pra você aqui. Os pilotos de Fórmula 1 estão de férias e são espalhados pelo mundo. O Nelsinho está de volta. Tudo certo, Nelsinho? Tudo jóia? Sempre de volta, sempre aqui. O que você tá falando? Não, você não tava. Foi o casamento da sua irmã. Ah, tá. Então. Uma vez por ano, espero, né? Só. Uma vez por ano, não. Uma vez na vida, Mas é que né? vocês são quantos irmãos? Podem ter vários casamentos. Já tiveram... O mais velho já casou, eu casei. O mais novo casou? Falta o mais novo... o mais novo não. Mas faltam só dois. Só a Kelly e o Marco. Então tá quase. Estamos mais 2 casamentos não, tem ainda. Dois, calma. Ver. Vocês são em quê? 7, né? 7. Estragou de novo a imagem. Já vazou, convidado. Tô aqui fazendo suspense pra falar tudo. Não adianta, aqui. não adianta. O povo só me lenha aqui nesse programa. Nossa, o tempo todo. Agora que você abriu a boca, né? Eu vou falar o boa noite pro Gabriel Bortoleto primeiro. Tudo bem, Gabriel? Tudo jóia? Bem-vindo de volta, Gabriel. Tudo jóia? Obrigado, tudo ótimo. Tranquilo. Também curtindo miniférias? Tô na miniférias aqui, cheguei hoje no Brasil e já tô no meio dessa treta aqui. Show. Tudo bem, Christian? Tudo jóia? O cara chegou hoje de manhã e tá aqui no Pelas Pistas, hein? Primeira entrevista após férias aqui, já chegando. Muito obrigado, hein? Daí, olha que legal, a evolução de camisa McLaren. Então. Aqui, olha só aí, rapaz. Você emagreceu, essa camisa tá grande, você emagreceu, hein? A camiseta do irmão dele. Não. Ou do seu pai. Eu peguei o tamanho errado. Não, mas perdi uns quilinhos. Não, bacana. Beleza, obrigado por ter vindo aqui. Gabriel. Obrigado. Eu que agradeço. Você que nos acompanha aqui, se não deixar um like pro Gabriel Bortoleto aqui no nosso programa, a gente não sabe mais o que Como faz que é o pra like você. mesmo, Thiago? Like. Assim, né? O dedo, like. Você é mais o... Mas né? é tão meio... É meio antiquado, né? Meio velho. Pornográfico, não sei, um negócio assim. Muito agressivo. É. Muito agressivo. Acho que é meio constrangedor, assim. Isso é um tuque. Ou o tablet dele tá gasto, né? Que aí tem que ficar dando aquelas pacetadas, né? O tablet do Flintstone dele, né? Não vai like no vídeo? É. Like, mais discreto like no vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos aqui. Nós já passamos de 80 mil inscritos. 22 milhões de views nos nossos vídeos. E esse é o 2. Programa 102 do Pelas Pistas. Muito bacana aqui. Tua audiência também na Zapping e em todas as plataformas de áudio. Temos algumas imagens aqui. A gente não pode falar o que aconteceu nesse dia, né? Mas... Não podemos, é verdade. Eu tenho um proibidão desse dia, mas é um dia legal também. Que o Henrique trouxe, ele veio semana passada nos visitar aqui, e a Fernanda, esqueci o sobrenome da menina, mas depois eu vou colocar no Instagram, a gente põe no Instagram depois, a Fernanda, Obrigado. que faz essa arte. Muito legal. Muito bonito, muito legal. Você e o seu pai não... Fernando, no dia que você voltar, que eu estiver aqui, eu vou te contar dos bastidores do dia dessa foto, que é um pouco... A gente não pode falar no programa, porque é meio barra pesada, mas... Eu vi a foto. Nós vimos a foto, é verdade. Não é mentira. É verdade. É verdade. É verdade esse bilhete. Por isso que eu fiquei assim hoje. Começar nosso bate-papo aqui. Gabriel, da última vez que você veio aqui, você estava a um ponto de ser campeão da Fórmula 3. E agora você já tá na Fórmula 2, primeiro ano, 11 etapas. O que mudou daquele título pra cá até agora, em agosto? Mudou o carro, a categoria. Não, tem sido uma temporada legal. É óbvio, comparado ao ano passado, a gente tá em segundo agora, que eu diria que é bem bom pro meu primeiro ano de Fórmula 2. E eu vi uma parte de uma gravação do Nelsinho falando que achava melhor eu acabar em sexto no campeonato para fazer um outro ano depois. Mas a gente tenta chegar o mais alto que der e bom, tem sido uma boa temporada. Acho que as últimas etapas foram bem sólidas, a gente sempre ficou no pódio e a gente achou a constância, né, que a gente tinha no passado. Então acho que isso tá sendo bem legal nessa temporada. E é outro estilo de carro, corrida, tem pit stop, tem mais estratégia, então acho que isso pode ter sido um pouco a diferença que aconteceu do ano passado. Mas voltando um pouquinho antes de entrar no campeonato em si, como que você acabou escolhendo essa equipe? Porque eu acho que uma grande dificuldade que não só os brasileiros, mas qualquer piloto tem quando ele vai chegar da Fórmula 3 ou qualquer categoria para entrar na Fórmula 2, tem uma variação grande. Tem anos que tem algumas equipes que melhoram, tipo o Drogovic, ele entrou na MP, saiu, voltou e ganhou o campeonato. Assim, eu não sei se talvez ele tivesse escolhido a equipe certa no segundo ano, poderia ter vencido no segundo ano, enfim. Mas tem muitos pilotos, assim, acontece com vários pilotos, né, de
escolher a equipe errada na hora errada e ter uma temporada ruim que acaba afetando, obviamente, o futuro. E, claramente, no seu caso, vocês acertaram na equipe. O que fez você escolher? O que fez você escolher essa equipe? Né? Porque o ano passado eles não ganharam o campeonato, né? Não, eles acabaram em terceiro com o Jack no segundo ano. Eu não sei se a palavra certa é equipe boa ou equipe ruim, ou equipe certa ou equipe errada, é mais uma questão de onde o piloto se adapta. Lógico. Só pra frisar com todo mundo, Fórmula 2, os carros são todos iguais, tá? A única coisa que muda é o setup, basicamente. Então, e é o primeiro ano desse carro novo também. E é o primeiro ano do carro novo, exatamente, Então ia ser um pouco de uma... Enfim, loteria. Voltando aí o que você tava falando, desculpa. Não, eu acho assim, a questão do Drogovic, né? Essa equipe errada que ele escolheu no segundo ano dele de Fórmula 2 é a equipe que eu tô esse ano. Tá. Então, assim, talvez pra ele... eu nunca entrei em detalhes com ele pra entender o motivo. É óbvio que ele já me comentou um pouco, a equipe já falou um pouco, mas... eu acho que cada equipe funciona de cada maneira para cada um. Também depende das pessoas que você tem ao seu lado, o engenheiro que você tem, os mecânicos, o seu companheiro de equipe. Isso pode afetar muito também a performance dentro da equipe, qual que vai ser a atmosfera ali dentro. No caso do Drugo, ele tinha o Joe, que era um cara que já tinha era o segundo ano na equipe, ou o terceiro ano na equipe naquele momento. No segundo ano dele, você tá falando? Segundo ano do Joe na mesma equipe. Então, mas você tá falando do segundo ano do Drogovic? Do segundo ano do Drogovic, né? Que ele tava na Virtuose, que agora chama Invicta, que é o nome da equipe. Cara, o motivo de eu ter escolhido... eu acho que um pouco do meu estilo, de como eu gosto da filosofia do carro. É óbvio, um piloto bom, eu sempre acredito que ele tem que se adaptar ao carro que ele tem. Você nunca vai ter o carro perfeito a todo momento, mas uma filosofia que a equipe leva, a gente tem um pouco de noção como cada equipe anda, né? Mas como você sabia a filosofia deles antes de entrar na equipe? Porque todo mundo sabe, no paddock sempre tem, essa equipe, você vê o onboard do cara, você vê que o Jack tava sempre andando no carro um pouco mais... um carro um pouco mais no limite, um carro um pouco mais traseiro, entendeu? O Drogovic, ele sempre parecia ter um carro um pouco mais neutro, né? Com a traseira bem parada no chão, pelo menos nas curvas de baixa, média, assim, que era um pouco mais dianteiro. E não é o estilo, normalmente, que eu levei na Fórmula 3 e que eu gosto. Então, eu olhava pro Jack, até conversando com a equipe, né? Antes de escolher eles, a gente entendeu que era mais ou menos do jeito que eu curtia. E é óbvio, depois você vê com o seu engenheiro, você sempre pode mudar um pouco a filosofia. Não significa que aquela, tem que ser aquela. E historicamente também é uma equipe que ela tem bons resultados em carros novos, né? Quando mudou o carro de 2017 para 2018 e quando mudou o composto não sei se a palavra é aro, agora eu me enganei, mas de 13 polegadas para 18. O tamanho. O tamanho do do pneu. Fala? Tamanho do pneu. Sim, tá. Da roda. E eles também se deram muito bem, porque isso faz a grande diferença no final das contas, né? O tamanho do pneu pode mudar bastante como o carro funciona. Então, eu acho que olhando todos esses gráficos, mais ou menos, foi onde a gente tomou a decisão. E no final das contas é um carro novo. Podia ser que desse certo, podia ser que desse errado. Eu acho que no comecinho mesmo, quando a gente colocou o primeiro carro, primeira vez na pista, eu dei uma assustada, porque não tava do jeito que a gente curtiu no shakedown. Mas aí eu percebi que a equipe tava bem tranquila, então eu falei, cara, eles devem estar... Quem que foi a pessoa que influenciou mais você a tomar essa decisão? Tipo, quem te ajudou mais ou quem que você ouviu mais? Com certeza foi o Roberto Streit, que é o meu coach, ele trabalha comigo, começou a trabalhar no passado na Fórmula 3, no ano retrasado, já nos testes pré-temporada da Fórmula 3, e cara, ele já sabia ali um pouco até como a MP funcionava, porque ele estava no ano que o Drugo foi campeão, então esse é um dos motivos de a gente também saber a filosofia das outras equipes, porque ele estava ali dentro da equipe. Então... ele falou, olha, eu acho que essa equipe seria assim, e a gente foi conversar e eu acho que ele foi um dos grandes motivos de a gente realmente ter decidido ir para essa equipe. Quais eram as outras que você tinha também conversas? Eu acho que a gente tinha a proposta de quase todas ali pra gente ir das boas, né? Tinha só a Prema, eu acho que já tava fechada com o Birman e o Antonelli, então já era fora de opção, mas tinha a Arte, tinha a MP, tinha a Carlin, tinha a Invicta, então essas eram as equipes que eu tava cogitando, mas, cara, eu fechei muito cedo. Ano passado eu fechei em Silverstone o meu contrato. Eu assinei o contrato em Silverstone. Mas sei lá. Mas você fechou cedo porque você tinha certeza ou porque você estava sob pressão de outras pessoas assinarem naquela equipe? Não, de jeito nenhum. Não tinha pressão nenhuma. Era algo que eu queria. Eu não sei. Foi só um feeling meu. Tipo, eu sabia que
era aquela direção que eu queria ir, era uma equipe que andava bem, o Jack não estava bem naquele momento no campeonato, mas no ano anterior ele como rookie, ele tinha feito algumas poles, ele tinha demonstrado que na corrida só acontecia merda, desculpa a palavra, mas tipo, batia aqui. Aqui pode falar. Pode, né? Então só dava merda e aí eu falei, cara, mas parece uma equipe sólida que sempre em todas as pistas, mais ou menos, eles têm um bom resultado. Então eu acho que essa foi a minha escolha. O Jack é o Jack Durham, né? Jack Durham. Eu pergunto isso porque realmente, na minha opinião, a gente olhando de fora assim, atrapalhou a carreira de muita gente, tomar a decisão errada, né, de qual equipe ir, seja porque você não se deu bem com o carro. Minha opinião de carro, assim, carro rápido, o piloto se adapta com o carro, entendeu? Assim, seja um carro de rally, Fórmula 1, Indy, NASCAR, se alguém vira o tempo com aquele carro, tem que virar, entendeu? Tipo, e eu acho que realmente tem equipes que pegam o carro mais cedo, conseguem aprender, tem engenheiros mais inteligentes ou que estudam mais e conseguem extrair mais, conseguem fazer aquele trabalho entre o piloto e o carro mais bem feito que outros, entendeu? Então, eu peguei o engenheiro que eu queria, por exemplo. Então, mas era um engenheiro que já tinha trabalhado antes? Sim, era um engenheiro que estava com o Jack, faziam 2 anos, esteve com o Joe também. Então era um engenheiro que, teoricamente, sempre esteve no... Não tem carro 1 ou 2, obviamente. E o seu engenheiro que você foi muito bem na Fórmula 3? Ele não tem experiência com carro de Fórmula 2, né? E é um risco muito grande. Se você quer ter uma primeira temporada surpreendente, explosiva, vai que você traz o cara da Fórmula 3, ele pode ser bom o que for. Vai que vai que ele leva umas 4 corridas pra ele e aí o campeonato achar já... Exato. Então, tipo, eu até cogitei por um momento, mas ele não ia sair da Trident e ele tava muito bem ali, ele mora na Itália. E você ter ido tão bem na Trident, na Fórmula 3, você obviamente fez uma amizade muito boa com os caras, você tava sentindo em casa lá. Você nem uma hora cogitou ficar com eles na Fórmula 2? Olha, eu vou te falar a verdade que por um momento eu torci muito que eles andassem bem na temporada de Fórmula 2 ano passado. Pra sei lá, dar uma esperança, né? Pelo menos, tipo, olha, a gente tá tentando, mas, cara, tava muito difícil. Eles estavam muito mal na Fórmula 2 e assim, eu entendo que os pilotos... Não eram os melhores? Não eram os melhores, mas mesmo assim, sabe? Era um risco muito grande a ser tomado. E eu acredito que eu tomei a decisão certa. Não, com certeza tomou a decisão certa. Eles estão melhores do que eles estavam ano passado na Fórmula 2, mas talvez eu não estivesse lutando pelo título. É uma decisão muito difícil. Você tá se sentindo bem em casa. Você ganha o campeonato com a equipe. Você sabe? E aí, lógico, você vai subir, muda o nível, tudo, mas como eles já têm a escadinha, eles têm Fórmula 4, 3, 2, né? Você quer estar com um grupo que você tem certeza que eles vão te dar tudo para você tentar vencer, né? Quando você vai numa organização nova, é sempre esse risco. Os caras querem você, mas, sei lá, o outro piloto trouxe mais dinheiro, ou isso, ou aquilo, ou os dois começam a andar bem por qualquer motivo, né? E corre esses riscos aí de você não estar tanto em casa quanto no ano anterior que ele tinha acabado de vencer o campeonato. Mas, assim, as coisas... Realmente, eu pergunto essas coisas porque é uma decisão muito difícil. E é interessante saber disso, né? A ajuda que você teve, enfim. Mas eu acho que historicamente, desculpa, acho que a Trident, historicamente, ela vai melhor na Fórmula 3 do que na Fórmula 2. Sempre foi. Mas assim, eles são muito diferentes mesmo. O pessoal da Trident é bem italiano, você sabe como eles são, né? Os italianos e os ingleses. É bem diferente. Então, foi uma grande mudança para mim. Mas eu acho que eu consegui me dá muito bem com os ingleses, até porque nem todo mundo lá é inglês, né? O meu engenheiro, por exemplo, ele é espanhol, mas os meus mecânicos são e tudo, então... mas sei lá, é diferente. O italiano já vem, já te dá um abraço. É latino, é mais brasileiro. O inglês no começo é um pouco assim, mas os caras torcem muito. E desde o começo eu sempre tive perto, fiz questão de me aproximar deles. E, cara, hoje em dia são pessoas que me tratam como se eu fosse irmão deles, entendeu? E eu trato eles da mesma maneira. Eu gosto muito deles, são jovens, a gente sempre conversa, sai junto, faz as coisas. Então, acho que isso é muito importante até para unir a equipe. E é o que eu tenho tentado fazer. Até o Andy, que é o dono da Invicta, cara, ele é um caráter assim... ele é um cara que não é fácil de lidar. Mas ele tem um coração gigante, assim. É só que quem vê de fora dá até medo do cara, assim. Mas ele... dá a vida dele por isso, e ele gostou de mim, eu gostei dele, o cara veio com a minha cara e faz tudo por mim agora, então
Isso é bom. Isso é ótimo que esteja acontecendo. Você chegou a andar no carro do ano passado? Eu fiz o treino de Abu Dhabi. Que era o carro do ano passado. Sim, eu fiz 2 dias, se eu não me engano. Já com a Invicta? Já com a Invicta, já. E qual que é a maior diferença do carro do ano passado para esse guiando? Óbvio que as diferenças a gente sabe, a Sim. gente vê, mas guiando, você sentindo. Ele é um carro bem mais duro, ele é um carro que perdeu um pouco de tração, é um carro que aceita muito menos você usar zebras. O novo. O novo. É um carro que, em curva de alta, ele é um pouco pior em geral, em tudo, mas, por exemplo, dá para andar um pouco mais perto. Isso é a parte positiva, né? É um carro de efeito solo, então você consegue seguir um pouquinho mais de perto nas corridas e tudo. Mas, assim, pilotando em si, você perde aquele 1 segundo, mas não parece ser tão diferente. É só um pouco mais difícil em certas situações. Você tem que tomar mais cuidado na aplicação, né, do acelerador, você tem que tomar mais cuidado quando você vai pegar uma zebra, para você não vir e dar uma... Porque muitas vezes esse ano você pega uma zebra e o carro perde muito grip por conta do efeito solo e você quase roda. Então, tipo, é um pouco diferente. Então é só mais ou menos 1 segundo mais lento que o carro lá do ano passado. Só que tem outras vantagens, evidentemente, como você acabou de comentar. Exato. Mas tem pistas, por exemplo, em Spa que a gente foi mais rápido do que ano passado. Mas também tem um asfalto novo de Spa que ajudou um pouco no grip geral e tudo. Mas normalmente a gente tem visto que é de meio segundo a 1 segundo mais lento. De todas as provas que você fez até agora, pista mais difícil? A Imola, cara. Imola. E você foi bem. Eu fui pole lá. É que eu tava na época que eu não tava sabendo soltar a embreagem do carro. Então toda largada eu perdi umas 4 posições. Mas aí a gente entendeu o problema que realmente a gente tinha nas largadas, que era um negócio realmente ridículo, que a gente acabou solucionando de uma etapa para outra. Mas assim, lá eu fiz a pole, acabei em segundo na corrida, mas caí para 4ª na primeira curva por conta da largada. Mas sim, uma pista que eu gosto muito, só que aquela pista é muito técnica, tem de curva de alta, baixa, tem que pegar zebra. É difícil mesmo. Muito difícil. É a pista mais difícil em todos os carros que eu já andei. Mais difícil que Jeddah? Com certeza. Com certeza. Acho que Jeddah é difícil, porque tem bastante curva rápido, de alta, né? é rápida, mas não sei, a pista te dá muita confiança, o grip que a pista tem. Em Jeddah. Em Imola, cara, você não sabe, é meio uma pista que você tem que usar muita zebra, então muitas vezes você pega ela um pouquinho diferente, ela te dá uma reação diferente no carro. Eu acredito que Imola seja mais difícil. Jeddah é muito complicado, mas Imola é um pouco mais. E é uma das suas favoritas. Imola é a minha favorita. É a sua favorita, né? É a minha favorita. Eu lembro que você falou outra vez aqui. Eu sempre gostei muito de Imola. Ano passado, infelizmente, a gente não pôde correr, mas no treino durante a temporada da Fórmula 3, a gente estava sendo muito rápido lá também. Eu tinha sido o primeiro no treino e era uma pista que eu sempre gostei desde a Fórmula 4. Falar um pouco sobre Fórmula 1. Já que a gente está falando de Jeddah, que foi a corrida que o Berman correu na Ferrari, qual que é a bafafá ou a fofoquinha dentro do ambiente lá? De um cara que tá em décimo pouco do campeonato. 10º pouco no campeonato. Tava no lugar certo na hora certa, fez uma corrida, fez bem, completou a corrida, bonitinho, e conseguiu uma vaga para correr o ano que vem. Sendo que tem, 12 pilotos na frente dele no campeonato. Vão ter alguns pilotos que vão para a Fórmula 1 ano que vem, mas... Tem 14 pilotos na frente dele. Ele Ele é tá em 15º. O que é, assim, qual que é a visão de vocês? Assim, vocês respeitam ele por ele ter feito uma corrida em Jeddah boa? Qual que é o sentimento? Sei lá, o que rola de fofoca entre vocês lá? Turista que é polêmico. Não, é curiosidade. Porque a gente toda corrida a gente fala, pô... Não é possível. Você desconcertou ele agora. Não, você tem que estar no lugar certo na hora certa. Não, e tá ele fez uma corrida ok, mas se não fosse essa corrida, provavelmente a carreira dele... Talvez ele ia ter que fazer um outro ano de Fórmula 2. Não, assim, a real é que ele ia pra Fórmula 1 de qualquer jeito, tá? Você acha? Ia. Por quê? Por quê? Porque ele ia, cara. Tava certo. Antes do ano começar, o cara foi anunciado pra fazer 9 FP1s. Desculpa, quem faz 9 FP1s em um ano de segundo ano de Fórmula 2? Você acha que o cara tá pensando em talvez ir pra Fórmula 1 ou é porque ele já tá fechado, tá se preparando pro ano seguinte? Tudo bem, mas se você pegar a temporada do ano passado e dessa dele,
ok, você pode dizer que ele teve alguns momentos bons, tudo. Fez a pole em Jeddah, mas não conseguiu terminar a corrida. Exatamente, porque... mas não foi nada fora do comum, não foi nada... Cara, isso é algo que eu queria entender desse mundo de Fórmula 1 também, muitas vezes. Mas essa é a pergunta que a gente tá te fazendo. Exatamente. Mas assim, não tem muito bafafá lá dentro, porque ninguém entende, essa é a verdade. Eu acho que é uma coisa muito acima da gente, de qualquer piloto da Fórmula 2. Isso vem de lá de cima, dos team principles da Fórmula 1. Todo mundo que... né, ninguém fica comentando, mas acredito que a minha opinião é: o cara já estava acertado, ele é o favorito da Ferrari, tá? A corrida de Fórmula 1 foi uma grande ajuda, porque ele andou bem lá, não tenho o que falar. O cara... foi o que eu sempre falei, o Birman, ele é um menino que toda vez que anda atrás, o talento dele, na minha opinião, a maior qualidade dele é que ele consegue andar no limite, ou ele tá no limite e faz umas coisas absurdas, ou ele enfia o carro na parede. Ele é muito assim. E quando eu fiz as corridas atrás dele em Imola, por exemplo, que eu acho que era reverse grid, toda volta na última curva o cara saía 1 milímetro da brita, até ele sair e dar um escapadão. Entendeu? Mas você acha que a equipe dele realmente tá pior esse ano? Tá, a Prema tá pior, mas assim, cara, o Antonelli tá melhor que ele e o Antonelli é um rookie. E é o primeiro ano. Mas o Antonelli é um cara que anda muito bem também. Não é um bobo que chegou ali de primeiro ano. Não, e é um cara que treinou muito antes de entrar na Fórmula 2. Tudo bem, mas claramente ele veio melhorando durante a temporada. Ele tá muito mais forte agora nessas últimas 4, 5 corridas do que ele tava no começo do ano. Sim, mas por exemplo, em Melbourne, que foi a segunda etapa do ano, a terceira, ele foi segundo no quali. Então assim, tá tudo bom, bem, mas foi uma etapa, uma classificação. Mas se você pegar por exemplo, agora as últimas 4 corridas, a gente tava até comentando sobre isso, ele sempre, ou sábado ou no domingo, ele tá aparecendo entre os 3 primeiros. Ele ganhou 2 corridas, as últimas 4, as últimas 4 finais de semana, né, que são 8 corridas, ganhou 2, que, assim, pelo menos tá dando motivo pra ele estar na Mercedes ano que vem, que ele vai entrar, né? Assim, eu não sou ninguém pra julgar quem merece estar lá ou não. Não tô falando que ele merece. Não, sim, é o que eu tô falando. É difícil. Eu acho que, cara, devia ser muito claro. Mas assim, também é difícil você julgar um piloto, você sabe muito bem. Você corre na Stock Car, você sabe. Talvez você tenha o potencial pra ganhar o campeonato, mas se você não tá na equipe certa, você vai ganhar o campeonato? Tudo bem, mas aqui no nosso caso não tem nada depois, entendeu? No caso de vocês é uma entendo, mistura de equipes boas. Mas não importa. Por exemplo, o Birman fez teoricamente uma temporada boa na Fórmula 2 de primeiro ano. Por que ele tá andando muito pior esse ano? É ele realmente que piorou ou a equipe também deu um passo para trás? Eu acredito que a Prema deu uma piorada, sim. Eu acredito que o Birman não tá com a cabeça 100% na Fórmula 2, porque ele já assinou pra Fórmula 1, tá fazendo muito FP, não é fácil essa transição entre você sai de um carro você até não tem tempo para analisar o que você fez no treino de Fórmula 2 para subir pro quali da Fórmula 2, porque você tá no meio de um treino de Fórmula 1 e você precisa focar naquilo também para andar bem. Então, assim... Mas o que atrapalha... Tem um outro lado que ajuda, mais tempo de pista. Sim, por exemplo, em Silverstone ajudou. Todo mundo que andou acho que dos 5 caras rookies que andaram na Fórmula 2, eles classificaram o top 5 da Fórmula 2, porque a gente fez um treino na chuva de Fórmula 2 em Silverstone. E foi direto pro seco. Então todo mundo que tava na Fórmula 1 andou no seco. E eu, por exemplo, andei no seco. Aí eu classifiquei, acho que foi o primeiro dos... Que não andaram. Sim. Porque, tipo, cada volta que eu ia dando, eu ia melhorando. A primeira vez no carro de Fórmula 2 em Silverstone. Não, ainda mais Silverstone, que é longa pra caramba a pista, pra você entrar no ritmo, lá faz uma diferença. E o pneu não dura tanto, né? Então, se não vira... 2 voltas. Então, se não vira no começo, ferrou. Então, assim, é lógico, ali é uma vantagem, mas... Cara, por exemplo, em Imola, ele fez o treino de Fórmula 1 entre um negócio e outro, e eu fiz a pole, ele foi segundo. Então, assim, você pode falar que é uma vantagem ou uma desvantagem por ter que se adaptar em poucas voltas também. Se eu tivesse que escolher, eu diria vantagem. Assim, eu nunca testei, então eu não vou falar, porque vai que eu falar é uma vantagem. Mas se alguém virar pra você e falar, ou você tem a opção de ficar analisando dados, ou fazer um treino extra de Fórmula 1. Não, peraí. Aí a gente tá falando diferente. Aí eu faria o treino de Fórmula 1 sem dúvida nenhuma, mas não pela vantagem que me daria na Fórmula 2, e sim pela oportunidade de andar de Fórmula 1. Não, mas esquece a oportunidade. Tempo pra você ter mais tempo de pista. Pega uma pista de Imola, que é muito difícil. O dia que eu andar de Fórmula 1, eu te falo. Se o passo é tão grande assim, porque eu não faço ideia. Eu não sei se eu vou sentar na Fórmula 1... Mas você já no simulador de Fórmula 1, não já? Sim, é bem diferente. Sim, é bem diferente. Porque o simulador hoje em dia é relativamente real, né? E são cada piloto. Por exemplo, o Jack Durham é um cara que eu analisando ano passado, que eu analisei bastante isso, ele era um cara que era muito capaz de pular de um Fórmula 2 para um Fórmula 1 e de um Fórmula 1 para Fórmula 2 e, na primeira volta o cara já estava de volta na cabeça que ele devia estar. E tem o Birman, por exemplo, ano passado, e ele mesmo falou isso em entrevistas, que ele tinha um pouco de dificuldade em fazer esse pulo entre Fórmula 1 e Fórmula 2,
e o cara acaba fazendo overpushing. E no Fórmula 2, a pior coisa que você pode fazer nesse carro é overpushing. Pro pneu, né? Pro pneu, porque você dá uma escapada e, cara, acabou sua volta de quali. Então, assim, é um pouco uma situação complicada. Mas, respondendo a sua pergunta inicial, eu diria que qual que é o bafafá do Birman lá. Eu acho que todo mundo já entendeu que a cabeça dele já tá mais virada na Fórmula 1. Dá pra ver que quando ele não vai bem, a frustração dele não é tão grande quanto de um piloto que precisa andar bem na Fórmula 2 para estar na Fórmula 1, porque ele já tá lá. Então. Porque a gente olhando de fora, quem são os caras que a gente ficaria de olho para pegar o ano que vem? São mais ou menos os 3 primeiros. O Adjar, que fez coisas muito boas. O Paul Aaron, que como rookie começou muito bem o campeonato, agora caiu um pouco. Você que veio crescendo muito. Antonelli, se eliminar todos os desenhos de capacete, todo nome, que todo mundo fosse branco sem nome, talvez as últimas corridas que ele tenha impressionado um pouquinho, mas, sabe, por isso que a gente... Então aquilo que eu tava falando antes, nos outros programas, eu não tô viajando tanto assim, né? Não, você sempre tá viajando e você sempre concorda com o que eu falo. Mas perguntar, Gabriel, em relação ao Antonelli específico, tipo, a gente veio, uma vez o Nick DeVry veio aqui, a gente perguntou pra ele, quem você acha que é o próximo cara que surgir? Mal acabou a pergunta, ele já respondeu na hora. Kimi Antonelli. Tem uma hype grande no Kimi Antonelli. Você justifica pra você? Não. Eu vou ter que ser sincero, não. Não, cara. claro. Assim, o menino é muito talentoso, eu não tenho dúvida disso. O que ele fez essa temporada não deve ser fácil, pular da freca pra F2 e tudo. Mas assim, o que é um novo... O que é esse novo Verstappen? Não sei qual que é o menino novo. Acho que foi o Max que subiu quando ele tinha 17 anos. Não, cara, assim, E desculpa, ele andou mais de Fórmula 2 do que eu andei. Ele fez, sei lá, 30 dias de treino de GP2. Eu fiz 0 dias de treino. Não tô justificando nada, tá? Pelo contrário, só tô querendo dizer... Não é que ele não treinou e nada. Ele teve as oportunidades de treino dele. Aí horas de corrida... É diferente isso. Mas eu não sei responder a sua pergunta de se é um hype ou não. Eu acho que ele é muito talentoso. Ele é acima da média. Mas, assim... Pra mim... Pra falar, putz, o cara é ET... Se ele chegasse na Fórmula 2, estivesse ganhando já desde a primeira etapa, e aí você fala, pô, o cara é ET, né? O cara subiu da freca, saiu ganhando tudo. Tá, o que é ET? Pra mim, ET foi o que o Piastri fez. O cara ganhou F3 no primeiro ano. Que é aquilo que a gente sempre comenta. Mas hype, é lógico, pô. O Toto Wolff continua falando dele. Isso me faz ficar pensando, cara, você tem que estar no lugar certo na hora certa, e as cartas às vezes parecem só marcadas, né? Tipo, o Antonelli... O pessoal fica tratando ele como Hulk igual o Gabriel. Mas ninguém sabe por fora que ele fez X dias de treinos de GP2, o Fórmula 2 antigo, o que seja, entendeu? É uma coisa que ninguém sabe. Então, e essas informações, eu acho que talvez as equipes de Fórmula 1 devem saber disso para analisar, né? Mas eu fico surpreso de você estar onde você está. E, pô, se aqueles caras já têm contrato, era pra você estar correndo já de Fórmula 1, entendeu? Tipo, talvez ele não esteja falando tudo pra gente, deve ter alguma coisa, por isso tá tranquilo. Eu vou ser bem sério, se eu tivesse alguma coisa, eu te diria no off, não na frente da câmera. Mas não tem. Eu não tenho nenhum contrato assinado. As perguntas cabeludas vão vir depois do... Entendi. Já tava esperando. E essa história do Jack Durham, por que ele tá tão próximo da Fórmula 1? Pelo menos aquilo que a gente escuta, né? Ele, Alpine, sendo que ele correu 2 anos de Fórmula 2, melhor resultado na temporada dele foi 3º, esse ano ele não tá nem correndo de Fórmula 2. E quantos free practice ele fez até agora? Sei lá, 3, 4? Até agora? Eu acho que... Bom, o Jack fez 2 anos de Fórmula 2, ele acabou em 3º. A primeira parte da temporada dele do segundo ano não foi boa. Mas ele, pensando aqui agora, ele realmente surpreendeu um pouco na segunda parte. Ele ganhou, acho que 3 corridas seguidas, fez pole. Então, assim, é algo bom para um piloto de Fórmula 2 e pelo menos acabar o ano num high assim e sair lá de trás do jeito que ele saiu. Ainda não é nada comparado com você. Mas continua. Não tem nada a ver. Eu não fiz nada, eu não ganhei tanto de corrida que ele ganhou ainda. Eu tô chegando lá, eu tô tentando chegar lá, eu tô bem no campeonato. Mas
Mas eu acho que ele também, sendo a academia Alpine há já algum tempo, e ele tem, obviamente, grandes pessoas por trás dele, ele tem grande influência ali no mundo da Fórmula 1, até mesmo pelo pai dele, né, seu Mick Doohan. Com certeza ele tem bons contatos e provavelmente ele tem feito bons trabalhos nos treinos de Fórmula 1 que ele tem feito particular, porque ele tem feito muitos treinos de Fórmula 1 particular. Provavelmente ele tem andado bem. A academia da Alpine teria provavelmente como opção ele e o Vitor Martins, mas o Martins esse ano na Fórmula 2 está sofrendo bastante. Então eu acredito que ele no momento, tenha sido descartado em conta da temporada dele até agora. E aí só sobra na academia o Doohan. Pior que a academia Alpine / Renault, ela nunca subiu um piloto para Fórmula 1. E se bobear até os rumores que a gente desde tem ouvido... Desde a minha época. E o que a gente ouve de rumores é de que essa equipe pode ser comprada pela Hightech, que é a equipe da Fórmula 2 hoje, que é a equipe do Paul Aron, que tá disputando o novato do ano com você. E talvez mude aí, não seja o Doohan. O que a gente ficou sabendo nos bastidores é que a Alpine ia ser comprada pela Hightech, a Hightech em 26 ia ter os motores Mercedes. E por isso que eles anunciaram também que o chefe da atual Hightech na Fórmula 2 subiu para a Fórmula 1, porque daqui a pouco eles vão tomar isso. Enfim. Talvez até com dependendo até uma figura meio decorativa no cargo, não tão assim, um cara... Enfim. A gente vai descobrir. Na tua transição da Fórmula 3 para a Fórmula 2, o que você achou mais difícil? Eu acho que onde eu sofri mais foram as largadas no começo do ano. Como eu disse, foi uma coisa que a gente estava fazendo errado no procedimento. Dava aflição aqui do Porque, praticamente, para explicar para quem não sabe, a Fórmula 2 tem 2 embreagens para largar. E 2 borboletas. Duas borboletas na mão. E aí você solta da direita e você mantém a outra pressionada. E ela tá já no ponto de bite, que ela já sai. O carro começa a se movimentar. Uma pergunta só, pra você continuar. Essa regulagem é a mesma para todos os pilotos? Não, então, é isso que eu tô falando. Esse foi o procedimento que a gente tava fazendo errado. Cada equipe tem o seu procedimento, não vou entrar em detalhe porque é muito técnico, mas cada equipe tem o seu procedimento e a gente tava fazendo um procedimento um pouco enganado ali. Então, esse ponto de movimento do carro tava sempre errado no começo do ano. Ou tava muito agressivo, que é quando eu soltava da direita, começava na hora já a sair fumaça do pneu traseiro e eu ficava distracionando até a curva 1. Ou eu soltava a embreagem e o carro não movimentava. Então, para mim, era um pouco... 880. E depois que a gente entendeu isso, e eu também soube entender quando esse problema estava acontecendo e como reagir em certas situações, com o acelerador e com... porque muitas vezes a embreagem não vai estar no ponto perfeito, você precisa soltar um pouquinho mais rápido da esquerda, porque o carro não andou, e você tem que mexer. E depois que eu acertei isso, eu acho que isso foi a maior diferença para mim, foram as largadas. E, obviamente... essa questão que eu tô pegando a mão ainda e cada etapa que eu tô fazendo eu acho que eu tô entendendo melhor, essa questão de uma volta mais, uma volta menos no primeiro set da corrida. Então normalmente a gente larga de pneu mole, depois vai pro médio ou duro, né, o composto mais duro, porque é a estratégia mais safe de não ter um risco de safety car e você acabar se ferrando na corrida, para quem larga normalmente no top 3 ali. Então essa questão de prolongar uma volta num pneu soft pode fazer muita diferença. Por exemplo, em Spa, eu fiz 2 voltas a mais no pneu mole, voltei 5 segundos atrás do Hadjar, que era o líder, porque eu fiquei um pouco preso ali no box, porque o Enzo entrou no mesmo momento que eu, um pouco atrás, e aí na hora que eu fui sair, eu tive que esperar ele. Então eu perdi 2 segundos ali, mas essas 2 voltas de pneu que eu tive de vantagem em cima do Hadjar e do Aron fizeram grande diferença no começo do stint. Que aí eu tirei os 5 segundos e cheguei no Hadjar, né? Cheguei a ficar meio segundo. Então, assim, eu diria que essa experiência, para mim, tem sido bem interessante. E no começo do ano também, eu acho que essa questão de qualifying, na Fórmula 3, você sempre faz o treino de mole, você faz o quali de mole. Você faz o treino de duro, você faz o quali de duro. Na Fórmula 2, normalmente, a gente treina de duro e vai pro mais mole possível. Você tem 2 voltas para... Né? Então, muitas vezes... E aí que o cara com uns 2 anos de experiência tem muito mais vantagem, né? Com certeza. E é onde que eu percebi mais esse ano, principalmente com o pneu super soft. É um pneu que eu acredito que tem uma deficiência no aquecimento dele. Então, depois que eu errei, eu acho que 2 qualis de começar minha push lap, assim, a última que valia, e eu fiz a curva 1 e eu senti que não tinha o grip que deveria ter. Porque você começou muito tarde.
Não, porque eu não aqueci o então, tanto. você começou muito tarde. Comecei muito Você se tarde. preparou muito tarde, desculpa, é isso que eu quis dizer. Exato, e eu ficava, aí depois que eu fui pegando a mão do Supersoft, na hora que eu entendi, foi onde os quales começaram a dar certo e tudo. Na Fórmula 2 são 5 compostos que nem o da Fórmula 1 ou eles... Não, 3. São 3? Duro, médio, não, 4. Duro, 4. médio, mole e Supersoft. E aí tem a composição, tipo... Em cada prova você pode utilizar 2. Sim, cada prova são 2 definidos. Tá. Pra todo mundo igual. Todos iguais, E se você levar esses 4 compostos para a mesma pista, vamos supor Imola, que é a pista que você mais gosta. Então você leva o duro, independente que você não vai usar um ou outro, mas se você levar do duro para o super soft, qual que é a diferença de tempo? Você sai da 2 voltas de duro, sai da 2 voltas, ou uma volta lá com cada um. Vou te dar um exemplo assim que é óbvio que a gente teve esse ano, para ser preciso em números, foi no Bahrein que a gente fez duro para mole. Foram 2,5 segundos de diferença. Mas você nunca chegou a fazer duro para super soft? Duro para Supersoft, não. Não, Supersoft você vai usar em Mônaco. Mônaco, Jeddah a gente fez. É lugar que consome muito pouco pneu. E Imola. Foram onde a gente fez de Supersoft. Mas o Supersoft desgasta em 3 voltas, você já tá, assim, que realmente tomar cuidado com Então, eles. 2,5 segundos, provavelmente é mais meio segundo mais rápido. A gente pode falar que é 3 Geralmente segundos. a diferença do Supersoft para soft. Supersoft para soft chega a ser menos de meio segundo. Então, é isso aí que você queria saber. Dá uns 3 segundos. Não, mas assim, também sempre tem a questão de, como eu disse, a gente só vai realmente usar o Supersoft no quali. Você só tem 2 sets e o Supersoft dura 1 volta. Então você tem 2 voltas para achar 100% do seu tempo, digamos assim. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Lógico. Você tem que achar 2,5 segundos. É óbvio, na sua primeira volta você já vai tirar 2 segundos. Aí você tem que achar meio segundo na segunda. Tipo, algo assim. Mas é aí que é onde a experiência também te ajuda, entendeu? Porque você sabe onde cada pneu ganha mais tempo. Porque então, não é só em freada. Muitas vezes é em tração. Então, quando você sai de super soft lá no quali, deve ter pista que você deve usar até marcha diferente do que quando você tá. Então, do que quando você tá com mais peso no carro e com o pneu duro, certo? Com certeza. As marchas mudam, linha muda um monte de coisa. Muito diferente. Sei que parece que eu vou voltar no assunto Berman, mas uma coisa que chama atenção, pelo menos... Ele vai te dar porrada aqui. Não, imagina. O que chamou a atenção de muita gente foi, por exemplo, o preparo do Berman, de que ele sai do carro da Fórmula 2, entra na Fórmula 1, quase vai pro Q3 e termina em 7º a prova na Fórmula 1. Tipo, você percebeu que o cara estava bem preparado para isso. E nós ficamos muito tempo, poucos pilotos da Fórmula 2 foram para a Fórmula 1 nos últimos anos. Por exemplo, a geração do Drogovic não subiu. Subiu o Piastri, ficou um ano fora, mas o Piastri subiu, depois o Piastri é aquele cara que venceu direto a 4-3-2, o ET, como você bem definiu. Mesmo não tendo uma graduação da galera do Drogovic, vocês vendo o Berman fazendo uma boa prova de Fórmula 1, vocês, pilotos da Fórmula 2, se sentem preparados? Pô, nós temos um nível de preparo muito bom para poder fazer o próximo passo? Mas depende de quanto a academia que você tá vai investir em você. No caso do Berman, ele já tinha, antes de ele sentar no carro em Jeddah, ele já tinha feito no mínimo 10 dias de treino de Fórmula 1. Então, sim, ele já estava muito preparado. Agora, se eu sentar na posição que ele fez em Jeddah, eu muito provavelmente não iria fazer o que ele fez, porque eu nunca andei num carro de Fórmula 1. Então, assim, e na Fórmula 1 é um pouco diferente. Não é como a Fórmula 2, que é o mesmo carro para todo mundo. Você não sabe qual que é a diferença. Ele fez 7º de Ferrari. Se ele tivesse numa Haas, seria igual? Não tem como a gente saber, entendeu? Então, eu acredito que ele fez um ótimo resultado, mas eu não levo o resultado de posição em conta. Eu levo o quanto ele levou do companheiro de equipe dele. Essa é a minha referência. Eu acho que por isso que ele fez um bom trabalho. Até analisando o race pace dele, eu acho que durante a corrida ele foi melhorando muito e no final da corrida ele estava virando até que parecido com o Charles. Então, isso eu acho que foi legal da parte dele. Eu acho que isso foi algo interessante de se olhar na performance dele. Agora, a posição de quali, lógico, quase entrou no Q3 e tudo, mas é difícil julgar. Você não sabe o quão melhor o carro é ou pior, entendeu? Então, é difícil. Boa. Não, eu tô frustrado. Tá frustrado? Tô. Por que você tá frustrado? Porque se ele tá na Fórmula 1, você devia estar na Fórmula 1 também. Mas eu sei que seu tempo vai vir, tem que ter carro no seu primeiro ano de Fórmula 2. Mas enfim. Só aproveitar então, você comentou dependendo da academia de cada piloto. Você tá na academia McLaren. Você tem algum FP1 para agendado ou em vias? Olha, não, eu não tenho
no momento, nada agendado. Tá. A gente tem conversas. Porque cada equipe tem que Eu devo disponibilizar treinar. 2 FP Sim. em cada carro. Isso. 2 FPs no total, né? Isso. Entre os dois carros. Sim. Acho que ainda tem bastante etapa da Fórmula 1 pela frente. Vamos ver o que a McLaren vai decidir para mim. Eu acredito que eu devo andar de Fórmula 1 esse ano. Aí eu não sei te falar se vai ser num FP1 ou num treino privado. Tá. Mas espero que seja nos dois. Boa. E você acha que faz diferença você, assim, ter assinado com a McLaren ou ter ficado sozinho, sem ligação com nenhuma equipe, hoje em dia faz muita diferença? Por exemplo, o Berman assinou com a Ferrari ano passado, né? Não sei quando Faz foi. uns 2 anos, 3 anos. Ele estava de F3 de Ferrari. Você acha, né, você que tá vivendo lá todo dia, faz uma diferença grande você tá com o grupo certo? Algo que é claro, eu assinei com a McLaren, mas na minha cabeça eu sempre soube que eles tinham 2 pilotos muito bons, um ET e um Semi-ET. Semi-ET ou ET, seja lá, como eu não sei assim julgar. Próxima camiseta que a gente vai fazer aqui é o ET. o Lando pra mim e o Oscar são 2 caras que estão num nível muito parecido. Qual dos dois é ET, qual que é CMT? Eu não sei te falar, assim, hoje em dia... Eu acho os dois muito bons. Eu acho que hoje em dia o Lando tá acima, mas pela experiência. Pela experiência, eu acho 5 que anos, volta de quali, os dois são muito parecidos. Você vê que, cara, meio décimo não é nada pra um menino que tá no segundo ano de Fórmula sinceramente, 2. até 1-2 décimos também não é nada, porque às vezes você acertou uma curva de alta, você ganha 1 décimo com uma facilidade, o outro errou um pouquinho, enfim, não, é muito próximo. E teve pista que o Piastri foi andando melhor que ele, não é que tem um andando muito... Não é que é a diferença do Ricciardo com qualquer outro ultimamente, né? Não foi no caso da McLaren, né? Mas pra mim os dois são muito bons e os dois são ETs. Mas assim, então é bom que você tocou nesse assunto. Você escolheu uma organização que claramente eles vão querer segurar aqueles dois porque eles acertaram na dupla de pilotos, né? Sim. Mas eu sempre soube que eles iam ter 2 pilotos muito bons. Lógico, quando eu assinei com eles, eu não sabia se o Lando ia ficar, tinha aqueles rumores da Red Bull e tudo. E também não me interessava muito no momento, porque mesmo que o Lando saia, quem disse que eu ia entrar no lugar dele, entendeu? Isso ia depender da minha temporada de Fórmula 2 e de como as coisas iam ir. Mas... Vou reformular minha pergunta. Se você ganhar um campeonato esse ano, que a gente espera que você ganhe o campeonato, por você estar assinado, por exemplo, com a McLaren, você acha que isso pode ser uma barreira, por exemplo, de uma... Não é uma barreira. Não é uma barreira. Não. Essa é a nossa preocupação aqui era, ele tá assinado pela McLaren. Será que, por exemplo, uma, sei lá, vaga que tá aberta, seja uma Alpine ou qualquer outra que tá aberta? Tem A AlphaTauri. A Audi e a Avisa. Isso. Será que eles... Bom, o Gabriel tá com a McLaren, a gente não pode... Não sei, você acha que pode rolar Não, eu não acho. essa dificuldade? Eu não acho, até porque quando... primeiro, respondendo antes de tudo isso, eu não acho que eu estaria no campeonato onde eu tô agora se eu não tivesse a McLaren. Porque a McLaren não é como um junior team como a Red Bull, por exemplo, que eu tenho total respeito ao junior team da Red Bull. Sempre gostei muito. Pra falar a verdade, antes da McLaren criar o junior team da McLaren, eu sempre achei que foi o melhor junior team pela questão de colocar os pilotos na Fórmula 1. Tá. Eles colocavam os caras que mereciam. Quem entrava, performava, ia. Pum, acabou, ponto, acabou. Os caras que mereciam estar lá, eles colocavam. Mas a gente sabe como o Helmut Marko é. Tem história de tudo que é lugar que roda, que ele liga pros pilotos de madrugada. Tá fora. Tá fora. Ou por que você não fez pole? Por que você não ganhou a corrida e fez a volta mais rápida? A McLaren, muitas vezes isso... Raramente isso ajuda um piloto, mas normalmente coloca pressão, né? Onde que a McLaren te ajudou mais? Eles não colocam pressão nenhuma, primeiro de tudo. Nunca colocaram, até quando tive as quebras no começo do ano, eles sempre falaram, cara, pra gente o resultado que a gente precisa ver não é em número. Eu tô vendo a telemetria, eu vejo quão rápido você é e o resultado, o seu potencial, a sua velocidade, a gente tá feliz com isso. O André é muito conectado, ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele e o Zach. E eu tenho ao meu lado toda etapa o José Emanuel, que ele era o performance do Lando ano passado e durante outros 5 anos.
se eu não me engano, e a Stephanie. Mas e o Rosé... ficam monitorando o que você tá fazendo. Eles estão ali comigo pra qualquer apoio. Normalmente o Rosé, a Stephanie, ela cuida de umas áreas da Fórmula 1 ali pra ajudar os pilotos também, mas... Mas a parte também de gráfico de dados, isso aquilo, você quer dizer? Não, porque eles até tentam não se envolver tanto, porque não é legal, né? Você sabe sim. como é um engenheiro... Sim. O ego dele... Mas, cara, o Rosé em cima de mim o ano inteiro, cara. Qualquer coisa é o tempo inteiro em cima e crítica construtiva, que eu acho que pra um piloto é o que eu mais gosto. Elogio você não aprende. Elogio é legal receber, ok, mas onde você melhora, e na Fórmula 2 eu acredito que é um momento onde você pode mais dar aquele pulo de melhorar como piloto, maturidade, responsabilidade, é na Fórmula 2. Então, se você acha que você sabe tudo na Fórmula 2, você não vai pra nenhum lugar. Então, assim, aqui esse ano eu acho que eu mais aprendi na minha vida. Porque ele me fazia pergunta muitas vezes que eu não sabia responder. Entendeu? Porque ano passado eu falei pra ele, cara, ano passado foi uma ótima temporada e tudo, mas eu chegava, o carro era aquele, o máximo que eu precisava fazer é um grauzinho de asa aqui, resolvido, sentava lá, era pole, ganhava corrida, ou tava ali sempre no top 3. Esse ano teve etapa, cara, tipo Barcelona, dando um exemplo, que, cara, a gente começou o quali, a gente literalmente inverteu o carro. Mexeu em tudo, barra, asa, tudo, mola. E de último no quali, a gente foi para quarto. Meio décimo da pole. Então, assim, foram essas evoluções que eu tive durante o ano. Liderar, tomar responsabilidades, no rádio, dar um feedback, não ficar naquele... Tentar explicar o carro inteiro, em cada centímetro da curva. Não, fala o que você precisa. E eu acho que é isso onde a McLaren me ajudou muito. Eles comparavam muito, eles falavam, cara, os pilotos de Fórmula 1, eles são assim, você precisa ser assim. Bom, aí eu fui ouvindo... Eles te dão um direcionamento do como você tem que ser, como você tem que crescer. Exato. E eu acho que é onde eu melhorei esse ano. E por isso que durante muitos momentos esse ano de dificuldades, que eu consegui reverter a situação. Porque eles continuaram eles se ligaram que isso poderia ser um problema e colocaram isso como uma coisa pra eu melhorar. E eu, nos meus reportes e tudo, eu sempre colocava e eles me mandavam de volta falando, você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo. E, cara, hoje em dia eu melhorei muito, tenho onde melhorar ainda, mas por isso que eu acho que eu escolhi o lugar certo, porque eu melhorei, é realmente um programa de desenvolvimento de pilotos. Não é só, vou colocar dinheiro em você e... Entendi. Eles ajudam financeiramente, eles ajudam no meu desenvolvimento. E aí, como eu disse, eu sei que tem pilotos na Fórmula 1 já. E eu acredito que a McLaren, eles nunca vão me bloquear de eu ter uma oportunidade na Fórmula 1, entendeu? O Zeke é um cara nota 10, o André, por que eles iam querer me ferrar, entendeu? Se eles não mas vaga. não é te ferrar. Mas, por exemplo, eu tenho certeza... Eu não tenho certeza, mas eu imagino que a McLaren, quando eles forem investir em você... Eles talvez tenham uma cláusula, devem ter uma cláusula no contrato, fala, bom, se ele for o próximo ETzão, a gente tem uma prioridade nele. Então, por exemplo, a Ferrari quer o Gabriel e a McLaren quer o Gabriel, a McLaren vai ter o direito de ter o Gabriel primeiro. Isso é normal, por isso eles estão fazendo investimento, que eles acreditam em você, né? Então, por ter esse tipo de cláusula, talvez uma equipe, talvez não uma Audi, porque a Audi nunca vai brigar ainda contra uma McLaren, mas se abrir uma vaga nas equipes de ponta, isso, né, a gente está pensando final desse ano, ou final do... Se por algum motivo você não ganhar esse ano, vai ganhar o ano que vem, né? De talvez uma equipe grande falar, bom, eu vou pegar o Gabriel, mas a McLaren vai ter prioridade de pegar o Gabriel, se eles quiserem. Então, é só isso que eu fico pensando. Tipo assim, eu tô voltando agora 20 anos atrás, que foi quando eu tava na Fórmula 2, eu acabei não assinando por ninguém e no final do ano, que eu fiquei em segundo, foi que a gente escolheu. Era outra época também, outra coisa, mas eu tive sorte também de não ter ninguém e aí chega no final do ano, eu escolhi pra onde eu fui, entendeu? E aí lógico, ao mesmo tempo é bom estar lá, mas eu não sei o tanto que isso pode criar uma barreira, talvez, porque várias pessoas vão querer. Tenho certeza que tem muitas equipes de olho em você, querendo falar com você, querendo te dar um FP1, mas ao mesmo tempo, mas ele já é da McLaren, né? Ele já tá tomado, vamos dizer. Então, é só essa... Não é pergunta, mas é preocupação, que a gente tem. Não, fica tranquilo com isso.
posso entrar nos... Então, exatamente. O que ele quer dizer, fica tranquilo, ele sabe o pedaço de papel que ele assinou. Certo? Ficamos tão tranquilos agora que eu vou até chamar o momento pit stop depois dessa para dar uma sossegada. O momento pit stop de hoje, depois do alívio que o Gabriel Bortoleto falou ali da situação dele com a McLaren, temos o momento pit stop de hoje. É aquele? Não, vai ser só uma pergunta. Tá bom. Porque a gente tá 200 perguntas, a gente só pode escolher, a gente só tem 1 hora e pouco de entrevista, né? Então eu nem sei o que é. Então não é aquele de 6 meses atrás, né? Não, quando não. você entrou, você falou, tem Aquele um momento quando você fez pit stop 70 anos, genioso não é aqui. aquele, Então, não. tá bom. Tá. Foi no Pergunta programa é o seguinte, 52 que ele virou Gabriel, e falou... se você fosse chefe de equipe de Fórmula 1 e tivesse uma vaga, tivesse que escolher um dos pilotos da Fórmula 2 desse ano, quem que você escolheria? Quem, na sua opinião? Tirando você. Tirando você. Não. Ótima pergunta. Vamos Deixa supor eu que perguntar. Calma. Você tivesse correndo de Indy, a tua carreira tivesse te levado para outro lugar. Você tá correndo de Indy, você tá muito bem lá na Indy. Não tem nada a ver com as calças. Calma, tem tudo a ver. E daí você sabe que você não vai voltar pra Fórmula 1, então você tá olhando de fora. Não. Quem da Fórmula 2 você colocaria? Não. Sim. A pergunta é minha, eu falei que ia perguntar, agora você fica quieto. Sim. A pergunta é... A gente tá no mesmo programa, ô sócio, sim, a gente divide a pergunta. Trabalhar com velho é uma desgraça. Mas vamos lá, de novo, reformulando a pergunta que ele me atrapalhou. Se você fosse um chefe de equipe agora, esquece você não é piloto, não é nada, tirando o Gabriel. Você tem uma vaga na sua equipe para 2025. Você tem que escolher um piloto. Quem que você escolheria no seu conhecimento desse ano, vendo o que você tá vendo e tudo? Você tem que escolher um piloto para entrar num lugar, numa vaga na Fórmula 1, na sua equipe. Tirando eu. Tirando você. Eu só quis deixar mais fácil. Calma, eu só quis deixar. Você não estivesse correndo de Fórmula 1, você estivesse fazendo outra coisa. Você tá olhando de fora. Ah, não, é que daí muda a pergunta dele, porque a pergunta dele tem a ver com você batendo roda com os outros também. Então, você sabe quem é que freia um pouquinho mais tarde, quem é que freia um pouquinho... que ele tá falando? Então, o que foi? Cara, a pergunta é simples. Tudo bem, mas ele consegue fazer uma análise muito melhor do que a gente, porque ele tá lá dentro. Mas exato, mas esquece se ele tá lá dentro ou não. Então tá bom, eu só quis amenizar a sua pergunta pra ele, porque você tava deixando ele desconfortável. Lógico que não. Virou aquele pit stop, menos ele. Virou aquele pit stop do Bottas em Mônaco, que ficou 2 dias a roda no carro lá e o cara queria esperar pra sair. E aí, vocês vão deixar eu responder? Escolhe um piloto sem ser você. Você é chefe de equipe, você tem que botar um piloto. Esse ano eu escolheria o Hadjar. O Hadjar. Escolheria. Beleza, simples. Obrigado. Cris, fica na sua. Tá respondido. Fica na minha. Agora, complementando. Incluindo pilotos fora da Fórmula 2 do atual grid. Porque tem gente... Não. Tipo o Lawson, por exemplo. Então já estão excluindo... Não. Primeiro era só a Fórmula 2, você respondeu o Hadjar. Isso, agora um segundo. Mudaria? Você amplia o leque? Mudaria a tua resposta? Mudaria a tua resposta? Olha, é difícil, cara. Talvez o Lawson, mas eu não... É que assim, o Hadjar, só pra deixar claro, ele, pra mim o que ele tem feito na Fórmula 2 foi muito bom. Ele ganhou, acho que 4 corridas esse ano, ele tem sido muito constante. Ele É o segundo ano dele, né? É o segundo ano dele. No primeiro ano dele não foi bom, mas o segundo ano ele tá demonstrando bons resultados. Mas na Fórmula 1 eu não sei, é difícil você julgar alguém pela FP1, porque você nunca sabe o que o cara tá fazendo no carro, mas ele não tem sido tão bom quanto outros meninos que têm feito. Mas como eu disse, é difícil você falar. Vai que o cara meteu 100 quilos de gasolina lá e anda, entendeu? É difícil. Mas eu diria, pelo que eu vejo hoje, e quando eu tô correndo contra ele, o menino ele não erra sobre pressão. Toda vez eu tô no DRS lá em Imola e agora em Spa, não erra. É impressionante, eu diria que o Hadjar. Agora, outro piloto, para deixar claro aqui, depois de tudo que a gente falou de Berman, né, blá, 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 eu acho que o Kimi, ele é uma opção também. Então, Mas a segunda opção seria o Kimi. O segundo piloto da equipe seria o Antonelli. Tá. Primeiro o Hadjar, segundo o Antonelli. Beleza. O Antonelli, pela
pela cabeça que ele tá tendo de entregar o carro todas as etapas, tá? Acho que é importante uma equipe sempre estar pontuando num campeonato de construtores. Então... Tá vendo? Se você tiver o Fórmula 1 Manager, você pode fazer a tua equipe. Desculpa o Chris ter atrapalhado, mas era pra ter sido mais curto esse pit stop da Ferrari. Mas... Ele tenta me ajudar, pô. Porque você é muito polêmico. Não, sou direto. Esse é o Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta nesse Momento Pit Stop aqui, que nunca aconteça um Momento Pit Stop desse com você, Gabriel, pelo amor de Deus, senão o pessoal vai ficar revoltado ali. Mas merece like no vídeo, porque tem umas informações muito legais aqui. Like, como que é? O Gabriel demorou o like no vídeo. Se inscreva no canal, compartilha com o pessoal ali, a turma que está sempre presente aqui. Também temos nosso programa de membros também aqui, com muito conteúdo bacana. E quero agradecer umas mensagens que a gente recebeu aqui. O @Lilés, acho que é assim, se eu falei errado, desculpa, 8380, que gostou da descrição que eu fiz, especialmente das fotos que eu falei na semana passada, que a sua com o seu pai e a do Nelsinho, que chegou com o capacete aqui, que é uma pessoa que mandou uma mensagem aqui pra gente, que é um grande fã de velocidade, que ele acha legal as inscrições que a gente faz, nem só pro pessoal do áudio, mas no caso dele, ele é cego, ele perdeu a visão há muito tempo atrás, num domingo de Fórmula 1, mas ele é muito fã de corrida aqui, quer conhecer alguns pilotos aqui, então, pô, muito legal aqui, obrigado pela mensagem, fora os outros comentários legais aqui, a gente tenta sempre descrever o máximo das coisas para quem não nos acompanha no YouTube ou na Zapping, fica muito legal isso daqui. Gabriel, você comentou sobre FP1, que você está negociando, né, o treino livre da Fórmula 1, mas, por exemplo, em simulador, você já chegou a andar no simulador da McLaren de Fórmula 1? Como que... Já, então... Você faz parte do teu programa também de desenvolvimento? Sim, a gente tem... antes de toda etapa da Fórmula 2, eu vou pro MTC, que é o local onde a McLaren fica, aquela linda sede. É bonito lá, hein? É muito, muito lindo. Eu adoro. Toda vez que eu vou lá e eu faço simulador. Normalmente a gente pega, se é 2 finais de semana seguidos, a gente faz meio-dia uma pista, meio-dia outro. Eu faço alguns testes, né, que eles vão testar no final de semana a equipe de Fórmula 1, mas normalmente é mais focado na minha preparação. Então, coisas que eu sinto necessidade de testar em cada pista. O que eu quiser testar, eu posso testar, eu sou livre para fazer ali dentro do simulador. E de Fórmula 2, você também consegue testar em algum... Não sei se tem. Sim. A gente tem 3 simuladores diferentes que a gente faz. Obviamente não fazemos todos antes de todas as etapas, porque são muitos. Mas a gente tem um na Holanda, tem um na Áustria e tem um na Itália, que é a da Lara. E na Áustria é a AVL, que é uma empresa de simulação que trabalha com a minha equipe de Fórmula 2. Tá. Ela é exclusiva para vocês? A de Fórmula 2, sim. Tá. Fórmula 2, sim. Mas elas trabalham com várias equipes de Fórmula 1 sim. e outras coisas. Mas é muito bom e eu tenho desenvolvido bastante esse simulador da Áustria, até para melhorar a simulação que eles fazem durante os finais de semana da Fórmula 2, que é praticamente um software que faz simulação, né? Então você quer testar uma barra, você vai nesse software, você coloca lá a barra e vai te dar os valores em números do que vai fazer com o balanço do carro e etc. E essa empresa ajuda também, dá uma indicação para sua equipe, para a Fórmula 2, de quanto que o pneu vai durar na prova, essas coisas, eles se metem nisso? Sim. As decisões que a gente toma muitas vezes são em base das informações que recebem deles. Das informações da simulação, exato. E condição de pista, temperatura, o que você tem que fazer no carro em X temperatura, assim, ou assado. Então, sim, por isso que eu me dedico tanto aí à Áustria, porque é muito complicado, muitas vezes viajando de Milão, tem que pegar 2, 3 voos para chegar ali em Graz. Mas eu faço muita questão de estar lá sempre que eu posso para melhorar essa simulação. Quando eu vou no simulador, eu tento fazer o mais realista possível para quando eles fizerem a simulação dar muito certo. Mas eu testo e são muito positivos. Eu acho que é importante essa preparação antes dos finais de semana. E fora o de casa, que você continua... O de casa é coisa diária, rotina diária, que eu gosto bastante de fazer e faço por diversão, não por trabalho, mas porque eu gosto mesmo. Uma pergunta, se aconteceu o que aconteceu na Ferrari, né, de um piloto ter que ficar fora no final de semana, quem que é o piloto que entra no lugar do Piastri ou do Lando? É você? Não, porque eu não tenho a superlicença ainda, né? Eu não tenho a superlicença. Ainda bem que é ainda só, né? Ainda. Eu tenho 36 ou 37 pontos, algo assim. Que foi a pontuação que você fez na Fórmula 3. Eu fiz 30 na 3 e você por outras categorias... Tem que ter 40. Tem que ter 40. Então não é nada. 3 pontos acho
10º na Mas existe uma... Como é que eles chamam? Um passe que eles podem liberar caso... Quem que seria o piloto da McLaren para ele? Eu não tenho ideia mesmo, porque como eu não tô incluso nessa lista por conta da superlicença, eu também nunca... Não, ele não é Aston Martin. Não tem nada a ver. Acho que... Ele é Aston Martin. Ele é Aston Martin. Não, é que eles também estavam dividindo. Não tem nada, não. Tá. Seria, eu acredito que seria o Mick. Eu acho que é o Mick. Acho que é o Mick. Mas o Mick também é dividido em McLaren, algo assim. Tá acredito, tá? Mas não tenho certeza. Quem que da Fórmula 2 tem a superlicença? Antonelli. Peraí. Por que o Antonelli tem? Porque ele ganhou 2 campeonatos de Fórmula 4. E ele fez Emirados Árabes, ele fez italiano, alemão. Ele ganhou vários campeonatinhos que dá, tipo, 15, 12, 20 pontos e chega uns 40. Então. Você... E isso daí, desculpa interromper, isso daí tá meio... Óbvio que regra é regra, mas por que alguma pessoa que ganha 2 campeonatos de Fórmula 4 com carro que é bem mais fraco, bem menor, e o outro que ganha um campeonato de Fórmula 3... Tá em segundo na Fórmula 2. Tá em segundo na Fórmula 2, não pode correr de Fórmula 1 se por acaso alguém fica doente, só que esse de 2 campeonatos de Fórmula 4 pode? Mesmo se ele tivesse em 20º no campeonato. Exatamente. Agora, o que ninguém fala nada? Todo mundo acha isso... Acho isso normal. Obviamente não é normal, né? Eu acredito que o campeão da Fórmula 3, até talvez o top 3 da Fórmula 3, deveria receber a superlicença, assim como é na Fórmula 2. Os 3 primeiros recebem 40 pontos na Fórmula 2. Os que 2 é justo. primeiros. 3 3 na Fórmula 2. Que eu acho que é justo, porque top 3 na Fórmula 2, você merece uma superlicença para ir pra Fórmula 1. Assim como eu também acho injusto na IndyCar. Essa da Indy é ridícula. Porque, cara, o campeão da Indy, se eu não me engano, não tem a superlicença. E isso é palhaçada, porque a IndyCar tem um nível absurdo de alto. Sim. Então, assim, Mas não são regras que eu posso decidir. Eu posso ser errado, mas desculpa, mas acho que o campeão ganha os 40 pontos, mas tipo, o vice ganha 30. Até é por isso que o Hertha nunca conseguiu os 40 pontos. Mas de qualquer maneira, cara, tipo, não é certo. Sim. Tipo, o vice da IndyCar não ter as superlicenças, por exemplo. Mas é um jogo que isso aconteceu, não é a primeira vez que isso acontece. Você viu o Joe, se eu não me engano, enquanto ele tava correndo de Fórmula 2, ele fez o campeonato de freca nos Emirados Árabes. Pra ganhar mais pontos. Pra ganhar ponto. Entendeu? Tipo, o cara tava na Fórmula 2 e competiu contra os meninos de 16 anos. Nossa. E o cara tinha 21. Então, nem tipo sabia assim, disso. então, tipo assim, ele competiu e eu acho que chegou em segundo no campeonato e pegou os pontos que precisava. O Sargent já tinha sido anunciado pra Williams e tinha que terminar, sei lá, em 5º no campeonato, 6º no campeonato pra poder chegar à pontuação. Sim. E é assim que funciona. Mas é o Antonelli, o Birman, e eu não sei se o Martins tem, o Radjar acredito não ter. Acho que são só 2 ou 3. Voltando um pouquinho atrás, voltando para Barcelona, que já passou, aquele incidente lá na última volta, a reuniãozinha lá na equipe, depois da corrida, ela foi aquecida ou foi tudo tranquilo? Vocês, dentro da equipe, vocês se entenderam? Porque claramente quem estava enxergando de fora, quem estava assistindo a prova de fora, você estava sem pneu no final da corrida, evidentemente você quis defender a tua posição e, pelo menos para mim, que eu estava assistindo a corrida, no final da reta, você foi frear tarde, só que você está sem pneu, teu companheiro de equipe estava com um pneu melhor que você, teu carro acabou escorregando em cima dele. Christian, quando eu erro, eu deixo muito claro e eu sei dos meus erros na hora que eu cometo eles. Então, assim, no momento que eu toquei nele, acabou a corrida, passou a bandeirada, eu já pedi desculpa para ele enquanto eu estava no carro. Mas você errou porque você errou assim, ou porque o teu carro estava bem ruim? Sim, mas assim, eu tava sem espelhinho. Eu não tinha espelhinho, porque quando o Paul Aron saiu na minha frente na última curva, teve um momento que ele escapou e saiu brita voando pra tudo que é lado, quebrou os 2 espelhinhos, quer dizer, quebrou um e o outro foi parar lá no céu. Então eu não via, virou e eu não conseguia ver nada. Pra eu ver, eu tinha que levantar na reta, só que você tá com cinto, então fica difícil. Então é óbvio, se eu tivesse o espelhinho, eu saberia um pouquinho melhor onde estava a posição dos carros e eu teria provavelmente evitado o acidente. Só que, cara, numa situação daquela, óbvio que você quer defender a posição, última volta, blá, 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 mas não foi necessário. Eu acho que eu perdi 5 pontos, que eu fui penalizado. Eu perdi a posição contra ele e eu perdi 5 pontos, porque depois eu fui penalizado. Enquanto eu podia perder só 1,
ou 2 pontos, sei lá quanto era pela ultrapassagem que ele ia me passar. Ele tava com um pneu bem melhor que o meu. Eu tava sem freio naquela corrida. Isso não é algo que foi a público, porque isso é algo que a gente viu internamente. Os meus freios traseiros não estavam funcionando o final de semana inteiro, sábado e domingo. A gente teve um problema com o disco. Material de disco? Material de disco. E a gente tentou deglaze, não sei como falar. Eles do sábado pro domingo. Tem que lixar eles. A gente lixou ele, sandpaper e tudo, e no final das contas não funcionou. Um dos freios não tava funcionando, sabe como é freio de carbono. Ou liga ou não liga. Ou liga ou não liga. Então também o desgaste de pneu muda muito, porque só um freio funciona. E resumindo, acabou um pouco com o nosso final de semana, porque a gente, com o desgaste de pneu, normalmente é uma qualidade da equipe. A gente é muito bom com isso. Então, assim, acho que juntando um pouco de tudo, aquilo aconteceu. Mas eu também, dentro do carro, sabendo isso, eu diria que eu deveria, provavelmente, aceitar que não ia dar para fazer nada naquela situação, com tudo que estava acontecendo. Ele passava, eu perdia a posição, ia para casa com os meus pontinhos e tava tudo certo. Mas é muito fácil você olhar para trás e falar, eu devia ter feito isso. Quantas coisas a gente já não fez que... Sim, mas se você quer ser um campeão no final da temporada e eu perco o campeonato por 5 pontos, eu vou me matar. Não me matar, eu digo, eu vou ficar muito... Você vai ficar frustrado por causa daquela corrida. Mas a gente vive aprendendo. Seu primeiro ano de Fórmula 2. Concordo, mas... Se você quer conquistar as coisas, você precisa acertar, entendeu? Eu entendo, mas não é que foi um erro... Foi um erro... Não é tipo, eu errei um aquecimento no quali, isso é um erro de um estreante. Mas você... A largada. Largada, mas assim, ali poderia ser evitado. Sim, tem as outras contrapartidas. Ele freou também dentro, ele podia ter dado mais espaço por fora, eu não ia ter escapado, porque eu acabei subindo na zebra, como eu disse, carro novo, ele não aceita muita zebra. Então, quando ele foi me colocando na zebra, eu subi na zebra e perdi na hora. Mas eu acho que... Fora que você freou por dentro, você estava com menos ângulo de curva, então é mais difícil para você parar o carro, ele consegue... Ele tá com um ângulo muito mais fácil, né? Vindo por fora... Acho que foi uma combinação. Foi um pouco de tudo ali. Eu diria que eu assim que aconteceu, eu pedi desculpa, até porque eu não queria criar nenhum clima na equipe, não ia mudar nada na minha vida naquele momento. A decisão já estava mais ou menos tomada. Então, para não criar um clima chato dentro da equipe, eu assumi uma responsabilidade, sendo erro ou não erro, seja lá o que for, eu assumi e foi. A equipe não ficou brigada e tá tudo certo. Tava, né? Tava? Depois de Silverstone teve alguns entendi. momentos, mas Silverstone tá tudo foi certo também... agora, mas continua essa faísca, entendeu? Tá. Quem que é a pessoa que lidera você para uma conversa, por exemplo? Obviamente vão ter no mínimo 2 a 3, talvez até 4 pilotos da Fórmula 2 que vão para a Fórmula 1 ano que vem. Eu acho que vai ser o ano que vai ter mais pilotos indo para a Fórmula 1, né, fazendo essa transição, fazendo esse pulo para a Fórmula 1. Eu sei que você tá muito pé no chão, focado na Fórmula 2, você não quer nem olhar para aquilo agora, porque você tem um dever de casa agora que é tentar vencer um campeonato, que se fizer isso no primeiro ano, você se posicionar na categoria ET, né? Quem que faz essa conversa? Porque eu tenho certeza absoluta que tem equipes querendo você, conversando seja para colocar em FP1 ou já conversar eu quero que ele corra o ano que vem aqui, porque o mercado da Fórmula 1 tem uns pilotos, né, entre assinar um Bottas, um Zhou Guanyu ou você, claramente que é mais interessante pegar um piloto igual você, ainda mais está indo bem na Fórmula 2. Quem que faz esse meio de campo para você? Você pode falar isso? Posso. Quem faz todas as negociações dentro da McLaren e antes mesmo de eu assinar com a McLaren, sempre tomar as decisões ao meu redor. Eu tenho muita participação dentro disso, porque eu acredito que é importante o piloto estar dentro das decisões do seu futuro, mas a 14, né? Fernando Alonso e o Alberto. Ele que conversa? Ele pessoalmente? É o Fernando? É o Fernando. Ou é o Alberto que conversa? Não, hoje em dia, como já lida no nível de Fórmula 1, as conversas são lideradas junto com o Fernando. Então é o Fernando com o Zach, por exemplo. Sim. Quando eu assinei com a McLaren, o Fernando teve reuniões com o Zach
pra acertar coisas no meu contrato, por exemplo. Ele é meu manager, no final das contas, pra ele é simples. Ele tá no paddock, ele vai tomar um café com um cara e fala, olha, como um ser humano comum conversando com... Então, assim, Então seria ele que talvez esteja negociando com a Audi pra você ir pra lá. Eu tô focado. Eu sei que você levou o susto no Instagram, que eu vi que você comentou no Instagram isso aqui, mas a gente tem que fazer essa pergunta. Sexta-feira... Sexta-feira de Olimpíadas, Simone Biles e Bortoleto. Eu falei, nossa, o Bortoleto tá na Olimpíada, eu não sei. Mas, claro... O assunto Audi foi o assunto da semana aqui. A gente ficou muito curioso. É lógico, a gente não podia não falar. Não olha pra mim. Todo o direito. Você que é meu defensor aqui. Você tem todo o direito de falar. É meu advogado aqui nesse programa. Você tem todo o direito de pular a pergunta, mas a gente, como jornalista, a gente tá louco curioso. E o pessoal em casa também. Tem algumas mil pessoas querendo ouvir. Eu posso responder isso. Aqui, os maldosos. Bonzinhos aqui desse lado. Vamos ver se o pessoal vai achar que a gente é maldoso. Como eu respondi, porque foi uma surpresa pra mim ver aquilo no Instagram também. Eu não sei de onde aquela notícia saiu, em questão, não sei qual é a fonte que o Fórmula 1, se eu não me engano, foi o primeiro site a soltar isso, porque depois o Brasil viu e aí começou a soltar, e depois pegaram foto do Fernando saindo de... Bom... o Fernando então foi na Audi. Não, eu não sei. Falaram que tinha foto dele. Eu não vi foto nenhuma. Tô falando que falaram nas redes sociais, né? Mas, como eu diria... Próxima pergunta? Eu tô focado na Fórmula 2, obviamente. Isso eu não tenho participação mesmo. Isso eu posso falar pra vocês. Eu sou hoje piloto da McLaren, pra deixar isso claro. Eu tenho um contrato com a McLaren e eu continuo fazendo meu trabalho na Fórmula 2. Obviamente, como o Nelson disse, eu acho que quando você vem fazendo um bom trabalho nas categorias de base, surgem interesses. Mas nada que eu tenha ciência no momento. Eu acho que eu tô focado na Fórmula 2 e se tem pessoas cuidando disso pra mim, são as pessoas que eu comentei aqui há 14. Mas, como eu disse, eu fiquei surpreso quando eu vi no Instagram, porque eu liguei na hora pro meu manager e falei, o que é isso? Tá acontecendo alguma coisa? E... ele falou, cara, você é da McLaren, faz o seu trabalho. Eu falei, beleza. Senta, acelera e fica quieto. A gente perguntou. Você em casa, eu sei que na hora que a gente começou o programa aqui, os caras devem ter falado assim, pô... Mas tem uns indícios, enfim, deixa quieto, fala. Você conversa com o Fernando, por exemplo, on a weekly basis, você sabe, todas as semanas conversa com ele, ou às vezes você fica, sei lá, um tempo sem falar com ele, ou vocês estão sempre trocando figurinha? Não, depende do momento. Eu acho que quando eu preciso de alguma ajuda de pista, ou quando alguma opinião, ou alguma situação assim, a gente fala. Se precisar, a gente fala todos os dias, mas também tem vezes que a gente fica um mês sem falar. Tá. Eu tenho muito contato com o Alberto. Eu tenho contato toda semana. O Fernando, eu sei que ele é muito ocupado por conta das coisas que ele tem que fazer. Eu não quero incomodar ele com outras coisas. Eu sei que ele tá fazendo todos os trabalhos necessários para mim, para me ajudar a conquistar o objetivo de chegar na Fórmula 1. Então, eu muitas vezes, isso vem do Alberto para mim, né? Então, o Alberto fala as coisas que o Fernando... Mas sim, eu falo bastante com ele. Mas normalmente eu falo mais questão técnica mesmo, pista. Tá. Quando eu preciso de alguma coisa ou pedir alguma opinião, eu pergunto pra ele, o que você acha disso, disso ou disso? Ele vai lá e, você deveria fazer tal coisa em certa pista, você deveria ir pra Mônaco pensando nisso, entendeu? Coisas desse tipo. Por exemplo, nas próximas etapas do campeonato da Fórmula 2, a gente falta Monza, Baku, Qatar e Abu Dhabi. Dessas 4, 2 você nunca andou, certo? 2 eu nunca andei. Uma ninguém andou na Fórmula 2? Uma ninguém andou e uma eu não andei, que é a Baku, que o pessoal que tem 2 anos já tem experiência na pista. São pistas que você vai trocar ideia com ele pra... Com certeza. Ele tem experiência lá, então, principalmente Qatar e Baku, eu acho que são as pistas mais interessantes. Acho que são pistas também que provavelmente você vai pedir uma ajuda extra, ou dar umas voltas a mais no simulador da McLaren, que deve ser o mais com certeza. real que você, do grupo de simuladores que você faz, né? Exato. Acho que Monza é uma pista que eu conheço já há bastante tempo, mas Baku acho que Baku é que eu vou mais focar mesmo. Eu diria de preparação, porque Baku é uma pista de rua, não é fácil. Qatar ainda é um circuito, né? Mas tem pista normal, tradicional, que enfim. E ninguém conhece, então no final das contas vai ser mais ou menos... Mas eu tento fazer o mais que todo mundo nas 2, então tá tudo certo. A gente tenta fazer o que dá. Aquele começo do ano, com 4 provas que você acabou zerando, foi o momento mais difícil pra você da temporada?
Foi por ver o potencial que a gente tinha de velocidade e por quebras fora do nosso controle, né? Acho que em Jeddah, meu semi-eixo quebrou antes da largada e isso foi bem triste, porque depois a estratégia de pneu que a gente estava acabou ganhando a corrida. Então isso foi complicado aceitar. E depois na de Melbourne, largando na primeira fila, em segundo colocado, eu larguei e eu andei 50 metros e o Hadjar veio da esquerda, colocou para a direita e eu fui para parar na parede. Quebrou muita coisa, quebrou câmbio, etc. A gente teve que trocar. No dia seguinte deu problema na hidráulica do carro, eu não dei uma volta na corrida. Então, assim, foram coisas que estavam fora do nosso controle, realmente. Totalmente fora do nosso controle e que tirou muitos pontos da gente. 2 etapas praticamente sem pontuar. Triste. Acontece. Tem nada pra atrapalhar agora, Cris? Não, quando ele fica pensando, você fala que ele é teu advogado, quando ele fica pensando muito quieto, prepare-se. Mas ele sempre, mesmo que ele solte uma polêmica, ele me ajuda a responder. O Nelsinho já soltou Nossa, não esperou nem dar tempo de pensar aqui. É engraçado pensar aqui. Assim, o quão rápido você amadureceu. Eu acho que fazem 4, 5 anos, você no meu motorhome, lá em Cascavel. Não lembro desse dia. Não lembro desse dia. Não. Tem gente que lembra. Eu acabei de ver aqui. Eu quero ficar sabendo essa história. Mas só pra deixar claro, você começou com aquela coisa lá. Você que começou. Ele era um moleque. Mas assim, de sair correndo, entrar no motorhome e... Eu não vou nem comentar detalhes aqui. Tá. Você tá com quantos anos? Eu tô com 19 agora. 19, tá. Você tinha 15, 14? 14, 15. Por aí. Mas você é um moleque também. Você é um moleque. Peste que ele era. 40 anos de idade. Tava moleque. quietinho na minha comendo meu churrasquinho. Casado, tal. Tem um filho em casa, o Bob. Bob? Meu cachorrinho. Ah, tá. Mas como as coisas mudaram, né? Peraí, você tem aquilo gravado, foto, né? Tem um vídeo daqui. Eu tenho um vídeo de você chegando puto no motorhome gritando. Um dia, quando ele... Depois do primeiro pódio de Fórmula 1 dele, a gente... Solta o vídeo. Quando chegar a 100 mil inscritos e o primeiro pódio, a gente... 100 mil inscritos tá aí, né? 200 mil inscritos e o primeiro pódio... 200 mil, que vai ser parecido. Vai ser o ano que vem, alguma hora, vai dar 200 mil, né? Boa. Dos nossos 102 programas, uma das melhores frases que a gente teve ao longo desses... A gente já está em 2 anos ou quase? Vai dar 2 anos no 104. Tá. Então já estão quase 2 anos de programa. Eu lembro, você estava no lugar lá do Nelsinho, eu estava aqui no seu lugar, e daí você olhou assim para mim e falou assim, nossa, eu sei que eu tenho uma janela de 3 anos. E foi muito claro do jeito que você falou. Nossa, eu fiquei até meio chocado, né? Bem maduro, né? Eu sei que eu tenho essa janela de 3 anos. Se funcionar, ótimo. Se não funcionar, paciência. Eu vou ter que procurar outra coisa para fazer, outra categoria. Se no final do 2º ano, tá? Agora eu tô sendo advogado do diabo. As coisas estão indo bem, mas não estão indo de uma maneira fantástica. E voltando para sua janela de 3 anos. O Zac Brown chega para você e fala assim, ó, eu tenho um lugar na Indy para o teu 3º ano, eventualmente, ou você tenta mais um ano de Fórmula 2. E o lugar na Indy seria na McLaren, do lado do Pato. Você iria de Indy ou você tentaria mais um ano de Fórmula 2? Isso, imaginando que ele teria que fazer um 3º ano de Fórmula 2. Exatamente. Estamos operando nessa janela sua de 3 anos. Eu iria de Indy. Certeza, também. Cara, a Fórmula 2 é um campeonato complicado. Não é tão simples assim. As coisas podem mudar muito rápido e assim, você tem que tirar proveito, eu acredito, do máximo de um campeonato que você pode. Em 2 anos, eu acredito que você já aprendeu muita coisa daquele carro. Se você não aprendeu quase tudo que você poderia aprender de um carro e de uma equipe que você está em 2 anos, você não fez o trabalho certo, eu acredito. Então... o Zé já deixou muito claro pra mim também uma vez, ele falou, cara, Indy, as pessoas veem Indy como, você foi pra Indy, acabou, você vai ter uma carreira lá. Cara, ele tem uma visão mais aberta, ele tem uma visão de Indy é uma preparação pra Fórmula 1.
Não, e o bom de você estar com a McLaren, com o Zach, é que assim, vamos supor que você entra numa saia justa que você ganhou o final desse ano, mas só surgiu uma equipe ruim na Fórmula 1. Aparece a oportunidade de andar na McLaren na Indy. Você tem, com a McLaren, você tem opções aí. Você pode... Fórmula E eu descarto. Mas é uma opção também, se você quiser, mas eu não faria, porque é um estilo muito diferente de pilotagem, tem nada a ver com o que você está pilotando. Nossa, aí... Não. Mas tô falando assim... Eu concordo com você e vou além. O se você realmente está procurando a Fórmula 1, eu vou bem... Eu concordo com tudo que você está falando. Não, mas o bom de estar com o Zach, ele tem todas essas opções, né? Ele tem... Bom, posso ir para a Fórmula Indy, posso ficar na Fórmula 2... Tem a Fórmula E, mas é a última opção. Então eu acho que o bom também de estar com o Zach gostando dele, é que ele tem essas portas abertas aí, né? E ele tendo o Fernando para ajudar ele a tomar a decisão certa do que fazer, isso é bom. Então eu acho que, mas roubando a resposta dele, Indy com certeza seria o caminho de ir. Porque Fórmula 2, imagina, ele pega um terceiro em Fórmula 2, aí que ele esteja na mesma equipe, aí do nada a Prema ou a Trident acende do nada. Aí o terceiro ano não vai bem, entendeu? Queimou ele pra sempre. Se ele entrar na Indy, por mais que o Pato vai ter 10 anos de experiência e ele fica ali perto, vai aprendendo durante o ano, é muito melhor do que ele não ganhar o campeonato da Fórmula 2 no terceiro ano. E assim, também como eu disse, a Fórmula 1 é muito limitado, né? Tem 20 pilotos e tudo. Você tem que fazer o máximo que você pode pra entrar lá, mas... Mas eu tenho uma outra pergunta bem cabeluda. Tá. Não, mas meu sonho é chegar lá, eu quero chegar lá e eu tô dando de tudo pra eu conseguir entrar lá. Mas assim, como eu disse ano passado quando eu vim aqui, a janela é essa porque você acaba sendo esquecido depois que essa janela acaba. A gente já viu isso com os pilotos de 2 anos atrás, 3 anos atrás que ganharam ou que tiveram lá na frente. Até mesmo o Pourchaire, que ganhou ano passado, cara. Você viu que ele não soube muito o que fazer esse ano. Foi fazer Japão, aí foi pra Índia, aí saiu da Indy. Acabou complicando pra ele. Não sei se ele tá sendo uma opção na Fórmula 1 hoje. Eu não sei. Mas assim, o que eu quero dizer eu tenho isso na minha cabeça. Eu vou dar uma melhor na Fórmula 2 pra entregar o resultado. Até para mostrar para as equipes que eu mereço estar lá, entendeu? Para não ter uma dúvida, será que ele pode ser uma opção? Não, tipo, cara, realmente ele impressionou no ano que ele fez. Ele tem que ser impressionante. Eu acho que isso para mim é o que te dá uma vaga na Fórmula 1 hoje. É impressionar, não andar bem. O que você teria feito diferente no lugar do Drogovic? Cara... Aonde... Eu entendo... Não. Aonde você acha que... onde ele errou, não em pista. Onde ele errou na estratégia do que fazer. Aonde você acha que... Porque, obviamente, infelizmente, ele esteve no lugar certo na hora errada. Né? Ganhou o campeonato, tudo bem. Terceiro ano, mas ganhou impressionando. Sim. Mas não tinha vaga na Fórmula 1. O que você acha, caso você saiba de alguma coisa a mais que a gente? Por exemplo, ele devia ter ido pra Fórmula Indy e não ter ficado parado. Ele devia ter ido pra Fórmula E, não sei. O que você acha que... Você teria feito alguma coisa diferente ou teria ficado esperando também? É que eu não sei as opções que ele tinha, mas eu diria que ele ficou muito tempo parado e isso tira um pouco do radar, né, de competição. Acho que quando você tá correndo, mesmo que você seja na Indy ou outra categoria, se você ganha, se você tá lá, você vira manchete. Virando manchete, você vira nos olhos de caras da Fórmula 1. Out of sight, out of mind. Exato. E o Drugo acabou ficando out of sight. Então, foi complicado pra ele. Eu entendo o plano que ele tinha, tá? Eu acho que muitas pessoas criticam a decisão dele, mas não entendem o plano que ele tinha por trás. Ele fez um ano de muitos treinos de Fórmula 1 e ele quis focar só naquilo. Ele quis estar em todas as corridas de Fórmula 1 e tudo bem no primeiro ano ele ficar sem correr, porque ele tinha um plano, esperando que o Fernando, com 40 e poucos anos de idade, se aposentasse. Que era viável, certo? Mas ninguém esperava que a Aston Martin ia começar quase a ganhar a corrida. E aí o Fernandão... Animou. Porra, tô de volta. Viagrou. E aí assinou mais anos, entendeu? Então, assim, isso acabou um pouquinho com os planos do Felipe. Eu também não sei se seria o Felipe que entraria no lugar do Fernando. Ninguém sabe. Mas
ele fez muitos treinos de Fórmula 1. Ele tava treinando, eu sei, porque eu sou amigo dele. Ele já me falou que tava indo bem nos treinos. Ele não é um cara de falar que tá indo bem se ele não tá indo bem. Ele sempre falou, olha, isso era bom, isso não era bom. E eu acho que a decisão dele foi correta no primeiro ano. Se eu não me engano, esse é o segundo ou terceiro ano que ele tá parado? É o segundo. É o segundo. Mas, tipo assim, acredito que algumas propostas provavelmente que ele recebeu no primeiro ano, ele perdeu no segundo ano de agora, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas ele chegou a receber essas propostas concretas mesmo? Eu tenho certeza que ele... Eu falei um pouco com ele, o que ele falou é que ele esperou demais e perdeu as oportunidades que poderiam ter. Esperou demais a Aston. Não. Ele esperou demais porque ele teve algumas boas na Fórmula E e na Fórmula Indy, pelo que eu entendi. E aí ele esperou porque ele tava dando chance pra Fórmula 1 e quando ele voltou já não tinha mais... já tinham fechado. Mas assim, como eu disse, talvez ficar sem correr nunca é bom. Ponto. Eu sempre falo que uma das coisas que eu teria feito diferente no meu primeiro ano de Fórmula 1, que eu fiquei parado, não teve treino nenhum, eu teria feito um terceiro ano de Fórmula 2. Eu fiz 2, e aí que eu fiquei em segundo em 2006. Em 2007, prometeram, sei lá, 15 dias de treino. Falei, beleza, vou focar naquilo. Acabaram me dando 3 dias só. Esse dia por contrato? O quê? Não, dias. Mas é porque era aquilo que ia ser. Não, você vai treinar muito. Mas o que aconteceu? Entrou um piloto novo, que era o Kovalainen, e entrou um que ia aposentar, que era o Fisichella. Então os dois ficaram querendo ir pros treinos, pra querer trabalhar mais, pra querer um pegar o outro. E acabou que não sobrou nada pra mim. Então, mas mesmo tendo esses dias de treino, mesmo que eu tivesse feito, eu poderia ter feito as corridas de Fórmula 2, entendeu? Se desse pra fazer as corridas, é isso que eu tô falando. Isso foi meu grande erro, foi não fazer. Eu acho que se der pra você focar nos dois e fazer bem feito, porque isso que é importante. Se você vai fazer treino de Fórmula 1, não significa que você já tá lá. Você precisa impressionar nos treinos também. Então, assim, você precisa fazer bem feito, você precisa fazer as preparações, você precisa... Hoje em dia, uma agenda de um piloto reserva na Fórmula 1 não é fácil. Um piloto reserva... É simulador, Cara, os caras saem 3 da manhã numa sexta-feira... quinta-feira, 3 da manhã do simulador e vão pra pista, no dia seguinte chegam sem dormir, estão lá, faz mídia. Cara, os caras têm uma agenda. Eu não digo que todos são assim, tá? Mas, por exemplo, eu vejo o Jack, porque o Jack, ele posta bastante fazendo essa rotina e eu converso, porque o engenheiro dele é meu engenheiro, então eu sei como... Cara, o menino tá sempre no simulador, entendeu? Ele tá sempre fazendo trabalho pra equipe, ele tá demonstrando realmente ser a opção, né? Porque ele tá demonstrando isso. Então, assim... e ele não tá correndo esse ano, mas ele tá treinando de Fórmula 1. O Piastri, ele ficou um ano parado. Mas quando ele chegou na Fórmula 1, ele não tava enferrujado, porque ele ficou treinando, entendeu? Então, eu não acho que ficar um ano sem correr seja ruim. Eu acho que ficar um ano parado completamente é horrível. Mas você precisa estar treinando. Se você tá treinando, ok. Não é perfeito porque você não tá correndo, mas você tá treinando. Entendeu? E dias de treino, você anda muito mais do que num final de semana completo. Um dia privado. Você dá quantas Mas você voltas? passar por aquelas emoções de tenso, de classificação, largada, isso é sempre muito importante, né? Agora, eu te pergunto. Se você tivesse feito um terceiro ano de Fórmula 2... Agora eu gostei. Se você tivesse feito um terceiro ano de Fórmula 2 e você não tivesse ganho, você chegou em segundo. Exatamente. Você acha que você ia estar na Fórmula 1 no ano seguinte? Bom, eu acho que... Porque eu assinei meu contrato para correr de Fórmula 1 quando acabou aquela temporada. Então eu teria feito Fórmula 2 já com o meu contrato. Não, perfeito, então. Maravilha. Mas se você não tem um contrato... Mas se por acaso você tivesse terminado... Não é nem em segundo. Se você tivesse terminado em quinto, será que iriam honrar o contrato assinado? Será que não iam chegar e não iam... No máximo iam fazer eu me pagar. Então, ok. Iam te pagar, só que você não ia correr. E aí? Tudo bem. Mas você nunca... Não, eu tô olhando porque se eu voltasse atrás... Quando eu entrei pra Fórmula 1, eu fiquei um ano parado, sem fazer nada. E isso também, que eu entrei enferrujado, entre aspas, entendeu? Não tinha simulador na minha época. Então, além de não ter simulador, não tinha treino e não te fiz nada. Sim, mas te ferraram aí. Essa é a verdade. Lógico. Te prometeram 15 dias e te deram 2. Exatamente. Ponto. Acabou. Você já te ferraram. Exatamente. Te ferraram com o treino. Quem disse que eles não iam te ferrar de não te colocar pra correr no ano seguinte? Mas por isso que eu... mas aí tá quebrando o contrato como quebraram de qualquer forma. Mas...
eu como piloto, para chegar mais preparado ainda em 2008, eu teria corrido em 2007. Se eu ia ganhar ou não a Fórmula 2, eu não sei. Mas eu sei que eu tinha uma equipe boa, que era a nossa equipe, a Piquet Sports, era de brasileiros, e eu tinha confiança. Só que assim, final do ano ofereceram um contrato, você vai correr 2 anos, você vai receber 3 anos, né? Um ano de piloto de teste, porque o primeiro ano a gente não pode, porque vai ter o Fisichella vai aposentar depois de 1 ano, e aí você vai entrar. Beleza, e aí só que, né, foi falta de ter alguém, e é um assunto que eu ia entrar mais pro final do programa, mas já tá acabando. Eu acho muito importante, né, vendo o que eu passei, independente de ter um Alonso, a McLaren, isso, aquilo, eu acho muito importante você ter alguém de confiança 100%. Talvez você tenha, e a gente não sabe, mas você pega o caso do Sainz, que tem o primo dele, ou o próprio Alberto junto com o Alonso, né, que eles estão junto há 30 anos juntos, entendeu? Ter alguém ali que tá realmente te defendendo, independente de qualquer coisa, é muito importante. Porque a A14 não tem só você como piloto. Deve ter outros pilotos mais jovens e tudo, né? Não vai ter um monte de piloto, mas eu, por exemplo, eu era mais um piloto dentro da Fórmula 1 do pool do Flávio, né? Tinha uns 7, 8 pilotos, entendeu? Então, era um baralho que ele escolhia, qual desses que eu vou colocar aqui, aonde que vai sobrar mais dinheiro para mim no final do ano. Era mais ou menos isso. Então, eu acho que é muito importante, por exemplo, essa decisão de eu não correr no ano seguinte foi muito também porque eu não tinha alguém olhando 100% os meus interesses, né? O que vai ser melhor pro Nelsinho, né? E ter alguém preocupado só comigo. Você sempre pode ter lá o Briatore, o Alonso, quem seja o empresário político, que vai abrir porta e que vai conseguir ficar sabendo das coisas primeiro, mas que é muito importante também. E é uma coisa que eu recomendo não só para você, mas qualquer um, é ter aquele cara, aquele seu advogado, aquele seu melhor amigo, aquele seu irmão, seu primo, quem seja, que vai estar te defendendo de qualquer jeito. Porque esses caras aqui em cima, eles têm 2, 3, às vezes eles têm alguns pilotos, né? Então, assim, eu não tô dizendo que tô generalizando um pouquinho. Eles olham e, lógico que eles acreditam naqueles pilotos, porque são pilotos deles, beleza, eles vão querer o melhor. Só que eles estão agenciando alguns pilotos, né? Então, isso é uma coisa, lógico, no meu caso foi um caso à parte, mas o que eu faria diferente era ter alguém ali do meu lado só pensando em mim, entendeu? Tipo, qualquer decisão, qualquer coisa que acontecesse, beleza, o que é melhor pro Nelson, não o que é melhor pra agência, né? Bom, eu entendo e eu acho que você tá correto nisso, mas eu não vejo sendo correto você fazer um 3º ano de Fórmula 2, sendo segundo no seu 2º ano. Eu acho que é muito risco. Eu acho que mas você tá falando hoje do Birman, tá em 14º. 15º. Cara, ano passado, tudo bem, ele não chegou em 2º, ele não chegou em 3º, se não me engano ele chegou em 5º ou 6º, mas ele ganhou corrida, pode ser que ele tenha surpreendido de certa maneira, mas era melhor ele ter feito esse ano ou ter ficado em casa? Mas ele assinou o contrato, ele assinou o contrato esse ano, não começou o ano com o contrato assinado. Você não sabe. Isso eu sei. Você sabe? Sei, porque eu sou muito amigo do Ayo, que é o team principal da Haas. Tá bom, mas se ele não tivesse corrido de Ferrari... Se ele não tivesse corrido de Ferrari, ele não teria assinado. Ele não teria assinado o contrato. Não teria assinado. Ele assinou depois que fez aquela corrida que impressionou muita gente. E o Ayo, que ele não conseguiu segurar o Hülkenberg, ele falou, beleza, o Magnussen também não interessa pra gente. A gente vai pegar um cara que a gente sabe que é bom, que ele tentou pegar o Gasly e não conseguiu, pegou o Ocon. E ele falou, vou pegar um piloto novo. O piloto novo, que naquela época tinha andado bem, foi o Behrman. E pegaram ele, mas é porque ele tinha feito uma corrida boa, tinha acabado de fazer a pole. Então não foi porque a Haas usa motor Ferrari? Ajudou, com certeza ajudou. Mas ele usa motor Ferrari, ele é piloto Ferrari, andou de Ferrari, fez uma corrida acima da média, né, pela situação que tava. Entrou, não fez o primeiro treino, não fez nem o segundo. Ele fez o segundo e o quali. Então, juntou essas coisas todas e eles quererem pegar um piloto jovem e encaixou em tudo, entendeu? Mas também voltando àquilo que a gente sempre fala, é tanto de momento, né? Tá no lugar certo, na hora certa. Você pega, no caso lá do Schwartzman, piloto Ferrari.
que, se a gente voltar alguns anos atrás, era o moleque da Ferrari. E agora tá meio que... E aí? Ele vai ter que fazer uma carreira de protótipo, imagino. Eu não vejo ele entrando na Fórmula 1. Sinceramente, eu não vejo. É muito de... E o cara foi campeão da Fórmula 3 e vice-campeão da Fórmula 2. Exatamente. No primeiro ano, Fórmula 2 ou segundo? Não. Tudo segundo ano, os dois. Muito bom, mas mandou bem. Mas beleza, mas tava ali, entendeu? Ele mostrou que se ele não entra, por que outro cara que no segundo ano não vai ser vice-campeão merece entrar? Essa que é a questão, entendeu? Que a gente tá colocando na mesa. Eu acho que talvez se essa corrida do Berman tivesse acontecido mais pro final do ano, talvez teriam oferecido os contratos pra você, por exemplo. Não. Não, mas assim, era muito mais fácil eles terem oferecido pra você o contrato do que pra ele estando em 15º. O motivo que ele tá lá agora foi porque aconteceu aquela corrida no começo do ano, eles logo em seguida perderam o Hülkenberg, não queriam ficar com o Magnussen, conseguiram pegar o Ocon, a gente precisa de um segundo, cara novo, ele fez a corrida boa, vamos pegar ele. Foi isso que aconteceu. Foi timing. As coisas aconteceram meio que... ele tava no momento certo, na hora certa. É isso que vocês estão falando. Mas é isso que eu sei lá, eu acho só que essa questão de... Porque a gente começou esse assunto, você me perguntando se eu acho certo, se o Drogovic ficou um ano sem correr e tudo, você falou que você não acha certo você ter ficado um ano sem correr. Então eu fiz 2, ele fez 3. E ele fez o correto, de ganhar. Agora, esses 2 anos parado, né, eu acho que... Eu não acho que ficar um ano parado seja ruim, não. Mas eu acho que a sua prioridade, você tem que deixar bem claro qual que é a sua prioridade. Entendeu? Se você vai fazer um ano só pra não ficar parado, você tem que fazer alguma categoria que não afete no seu desenvolvimento pra entrar na Fórmula 1. Mas, por exemplo, se você, na posição do Drogovic, se ele tivesse a possibilidade de continuar andando de Indy, fazer um ano de Indy, mas indo pras coisas de Fórmula 1, as que não batesse o calendário, não teria sido melhor ele ficar correndo? Não, sim, mas por exemplo, vai que Bahrein no começo do ano, que ele quase entrou no lugar do Stroll, batesse com uma corrida de Indy e o cara tem que correr na Indy, ele ia perder a oportunidade. Não, mas aí você bota uma cláusula no contrato. Tá acontecendo aquilo, a Indy fica em segundo plano. Mas vai que o Stroll se machuca na sexta e o cara já tá no final de semana de Indy, como que ele vai pra lá, entendeu? Essa que é a questão. Eu acho que tem que ser de alguma maneira que não afete nesse desenvolvimento. É só isso que eu acho, entendeu? Mas, como eu disse, eu acho que é importante, eu acho que você tá certo no sentido de ficar um ano é ruim, não tem o que fazer, você tá um ano sem correr, você tá um ano sem acelerar, vai fazer o quê? Fazer simulador em casa? Não tá certo isso. Você tem que sentir aquilo que você tá falando, dessas emoções de você vai pro quali, putz, última volta tem que entregar, tá na corrida, tem que largar bem. Você tem que sentir isso. Só que eu acho que cada caso é cada caso e ele tem que ser julgado de certa maneira, entendeu? Eu acho que não tem isso é certo, isso é errado. Eu acho que o Mário Andretti sempre foi defensor número 1 de não importa o que se acelera, se tem que estar acelerando o tempo todo. Independente, ok, a tua prioridade, no caso dele, foi a Indy durante muitos anos. Tá bom, mas tinha oportunidade de correr disso daí? Você tem que correr. Tem oportunidade de correr daquilo? Tem que correr. E eu tenho alguns, não muitos, tá? Graças a Deus não muitos, mas um dos arrependimentos que eu tenho a gente teve a oportunidade, que seria legal pra caramba, de correr Le Mans, o Michael, o Mário e eu no carro, Porsche, desculpa, eu nem lembro se era, mas o carro inteiro patrocinado Texaco, pronto, na mão, tudo, e eu e o Michael acabamos resolvendo não ir, porque você tinha que estar num fim de semana lá em Le Mans, e daí no outro final de semana a gente tinha que ir para Portland correr de Indy, era outro carro, outro tudo, fuso horário zoado, tudo, e a gente resolveu falar, e a gente falou não, porque eu e ele, a gente falou não, isso daí... Preguiçoso. Sei lá, de repente, tudo bem, preguiçoso, mas a gente tava dando prioridade pro campeonato de Indy. Se quiser chamar de preguiçoso, a gente usa as suas palavras, a gente chama de preguiçoso, mas... eu sinceramente eu não vejo desse jeito, mas tudo bem. Tá te irritando. Pô. Porém, a gente errou. Fácil, ele te tira do sério muito fácil, sabia? Não. Ele ainda não conseguiu, porque o dia que ele me tirar do sério, ele também vai ouvir. Então... Ficou brava. Não, mas então eu sou muito... Eu aprendi com isso e eu sou muito defensor dessas palavras dele. Eu acho que você tem que estar acelerando qualquer coisa. Não sei. E a própria carreira do Mário é assim, porque o Mário ele corria de Fórmula 1 às vezes do nada. Você pega o currículo do Mário na Fórmula 1,
Tipo, é picado o negócio. Tipo, ele correu, 3 etapas no ano, 2 no outro, 5 no outro. Temporadas completas são poucas do Mário na Fórmula 1. Se eu parar pra pensar o tempo. E foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo. Você pega o tempo que ele começou a correr, tipo, a primeira prova pra última, tipo, temporadas completas são muito poucas. Não, eu também acho que eu tô na mesma página que vocês nesse sentido. Acho que, como eu disse, só não pode atrapalhar no desenvolvimento, mas eu acho que atrapalha mais ainda no desenvolvimento você ficar sem fazer nada, certo? Então, eu acredito que fazer um ano de Indy, e eu concordo com as palavras de grandes nomes na Fórmula 1, o Zach mesmo, eu acho que Indy é uma grande categoria. A Fórmula 1 tem um nível alto, mas assim como a Fórmula E tem, assim como a Indy tem, e assim como o Le Mans de Hypercar, e seja lá o que for. Acho que você tá competindo em alto nível é importante para te manter no alto nível, porque se você para de competir nesse nível, você cai um pouco. E aí, se te gera a oportunidade de você estar na Fórmula 1 um dia e você não consegue entregar o resultado que eles esperam, você vai perder essa oportunidade. Então, sei lá. Mas eu sou muito novo ainda para pensar no CCC. Vocês terminar o ano. Vocês já passaram por isso, é mais fácil escutar quem já passou do que tentar criar minhas próprias teorias e errar, entendeu? Então. Mas o que a gente gosta realmente é de te ouvir falar, é de falar as coisas que você comenta, do jeito que você fala, tipo, franco. Acho que o pessoal que acompanha essa entrevista curtiu de novo aqui. E quem ainda não viu a primeira, eu sei que é um papo mais antigo, a primeira vez que o Bortoleto veio aqui no programa, mas dá pra comparar o quanto você amadureceu ainda mais e quanto você tá cada vez mais preparado para os próximos passos, viu? Obrigado. Muito obrigado aí por me convidar de novo. Fiquei muito feliz de estar participando. Finalmente o turista apareceu aqui. Para que a próxima vai ter mais lenha na fogueira. Você preferiu o programa com ou sem o turista? Eu acho que eu tinha menos chance de me ferrar no primeiro. Beleza. Qual a próxima que você não vem, turista? Próximo que eu não venho. Ele vem no Sertões, 150. Né? Vou estar nos Sertões. Quantas semanas de Sertões? 2? Só 2, relaxa. Você não, calma. Vai ficar com saudade. Não, menos. São 10 dias. Não, mas pega 2 semanas, né? Pega 2 semanas, né? Começa numa sexta, acaba no outro sábado. Boa. 2 semanas? Vou ficar uma sem vir aqui. Relaxa. Não fica com saudade, não. Eu não vou ficar com tantas saudades assim. Acho que você vai. Marido e mulher aqui, né? Não, é vô e neto. Eu escuto isso todo o programa. Não tem um programa que eu não escuto isso. Que é vô e neto? Não, é como se fosse, entendeu? Engraçado, meu pai veio aqui outro dia, meu pai tem menos cabelo branco que ele, acredita? Vai deixar te zoar assim. O pior é que nessa ele tem razão. O pior é que nessa ele tem razão. O Nelson tá com menos cabelo branco mesmo. Posso falar muita coisa também não, mas o Nelson tá... Como? Você não tem nenhum cabelo branco? Não, pô, que tem. O dele é cinza, não é branco. Mas é isso, Gabriel. Valeu demais, cara. Portas são sempre abertas. Quando tiver algum anúncio, qualquer coisa, pode vir aqui. A gente anuncia por você. Hoje eu anunciei por você antes. Valeu. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo convite. Boa sorte o resto do ano. Boa sorte o resto do ano. Quando você ganhar o campeonato, você vai trazer o troféu aqui pra gente apresentar ele aqui. Fechado. Combinado. Obrigado, pessoal. Valeu. Então, turma, se esse programa não tiver a sua inscrição, seu like no vídeo, sua mensagem, seu compartilhamento, como eu sempre falo, a gente não sabe mais o que fazer por você. Vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado. Vai ser bloqueado porque realmente a gente acelera com esse podcast que é o mais veloz da internet brasileira e semana que vem tem mais bate-papo pra você aqui no Pelas Pistas.